Pronto. Agora sim, estamos gravando. Então, boa tarde a todos e todas. Sejam, né, muito bem-vindos aí para nosso encontro aí do Laboratório de Narrativas Históricas. Hoje, no dia 27 de abril, né, nós temos a participação aí de um convidado especial, que é o professor Rodrigo Bonaldo, professor do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História Global da UFSC. É uma grande satisfação aí receber o Rodrigo. Vai ser bem interessante essa participação dele, toda a experiência que ele tem, né, dentro desse debate aí sobre as autoridades compartilhadas, que faz parte aí da produção mais recente do Rodrigo. Então, Rodrigo, muitíssimo bem-vindo. Tá? A dinâmica que a gente vai trabalhar vai ser aquela que a gente mais ou menos já conversou, então assim, tu vai ter um tempo aí para tu conversar um pouco, apresentar as tuas ideias principais, um pouco desse teu projeto, e aí depois a gente abre para um bate-papo com o resto. Obrigado, João. Deu uma travadinha aqui, eu vou botar o meu medidor de velocidade para ver se a internet está oscilando um pouco hoje, vamos ver. Tá ok. Então, boa tarde a todas e a todos. Eu me chamo Rodrigo Bonaldo, sou colega do João Júlio, já fomos colegas de pós-graduação, na verdade, já nos conhecíamos há algum tempo. E nos últimos anos, por conta majoritariamente do nosso interesse em história global, temos nos tornado também, tenho a felicidade de dizer que temos nos tornado também interlocutores de primeira ordem, né? Também, então é mais uma felicidade ainda, mais um ponto de encontrar mais um ponto de comum contigo, né, João Júlio, que é a partir desse laboratório que você tem, que um grupo muito importante aí, que discute o problema da narrativa, né, e da história da narrativa, e dentro desse âmbito encontramos mais esse ponto em comum, que é a história pública, né, nos encontramos mais, então para mim é um motivo de muita felicidade e satisfação. Eu fui, então, convidado a tecer alguns comentários e instigar o debate aqui sobre o texto do nosso amigo Michael Fringe, né? Claro, eu não tenho uma apresentação, uma palestra a dar, né? O meu objetivo mais aqui, portanto, é problematizar algumas questões do texto a partir da minha experiência com história global, com história pública, né, no projeto Teoria da História na Wikipédia. Eu quero chegar a esse projeto, conversar um pouquinho com vocês sobre ele, mas não é o foco da minha fala nos primeiros momentos. Eu quero apresentar uma experiência de leitura, compartilhar com vocês uma experiência de leitura em vários níveis, né, porque esse texto do Michael Fringe eu li ele em vários momentos da minha reflexão, e mais recentemente a gente retomou, eu e a minha colega Flávia Varela, que é a co-coordenadora do projeto Teoria da História na Wikipédia, retomamos esse texto e usamos ele como inspiração e também como forma de pensar os trabalhos que a gente desenvolve na Wikipédia. Até porque ele cita nominalmente ali a Wikipédia, como vocês podem ver da leitura do texto. Então, ele foi a noção de autoridade compartilhada, que é uma chave possível para se entender a história pública, ou um tipo específico, uma prática de história pública, talvez, né? Ela foi interessante para a gente pensar o nosso trabalho prático, né? Mas nós somos professores de teoria da história, nós dois, eu e a Flávia. Então tem mais essa particularidade, né? A gente tende a pensar os meios digitais, pensar o computador, a internet, não só como ferramentas, mas também como problemas para a escrita da história, né? E a Wikipédia aí, ela entra como uma ferramenta, né, capaz de sincronizar e compilar múltiplos significados dispersos na rede, né? E ela se transforma também em uma alternativa dentro dos debates de história digital, nessa intersecção entre história digital e história pública, para a gente pensar o problema do sentido, né, do meaning, né, no sentido que geralmente é associado ao narrativismo, mas que os databases desafiam. Quer dizer, não existe uma narrativa no database, no sentido narrativo, no sentido porque assim, né? É difícil de pensar. E a Wikipédia, ela talvez se transforme em uma alternativa, né? Ela compila diversos saberes dispersos na rede, oferece significados estáveis até certo limite, embora ela seja de atualização constante, ela tem série de regras com relação à edição colaborativa, né?
Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Wikipédia é uma comunidade também, não é só um site. E, para a gente editar na Wikipédia, a gente precisa negociar a nossa autoridade, porque o critério para se trabalhar com a Wikipédia é a experiência na plataforma, não é um notório saber. Então, o nosso diploma de doutorado, história, o que quer que seja, não vale nada. Né? A gente está ali discutindo com pessoas que são aficionados em história, que conhecem muitos particulares, mas que não são necessariamente profissionais da história. Embora existam, a gente tem mais um artigo no Prelo que fala sobre isso, né? A prática dos profissionais de história na Wikipédia. Né? A gente começa problematizando essa questão, o envolvimento da comunidade historiadora com uma plataforma, que possui dentro do seu database, né, o maior projeto de escrita da história online. Né? E associado a esse maior projeto de escrita da história online, seja em verbetes específicos de história, né, fragmentados da plataforma, organizado em categorias, ela também, a Wikipedia também é um site muito bem ranqueado pelos buscadores. Então, se vocês digitarem ali historicismo, por exemplo, história global, história do tempo presente, história dos conceitos, os verbetes que a gente fez, que estão destacados na comunidade, foram destacados por votação na comunidade como verbetes de excelência, provavelmente vai estar entre as primeiras chamadas, primeiras entradas do Google, por exemplo. Então, é uma grande responsabilidade também, oferece a perspectiva de divulgação científica muito sólida, né? Quer dizer, a gente tem dados nos nossos artigos. Eu convido vocês a conhecer o artigo Negociando Autoridades, que está na Revista Brasileira de História. A gente pode depois pode pedir para o João Júlio botar o link ali. Ou não, tem aberto aqui, né? Porque a minha fala ela é mediada pela experiência aqui, né? A gente teve, né? A gente tem um outro segundo artigo saindo, que é sobre a curadoria, né? Um historiador como curador digital, né? E esse primeiro artigo é sobre negociação de autoridades, que envolve a discussão de hoje, né? Então, eu gostaria de provocar o texto do Michael French a partir de alguns referentes, uma experiência de leitura minha e algumas outras referências intelectuais que eu trago para pensar os limites também dessa abordagem, né, da autoridade compartilhada. E a minha provocação para o debate é a seguinte, né, a gente está falando em autoridade compartilhada na negociação de autoridades ou entre autoridades, né, no sentido de que, na minha experiência concreta, né, com a Wikipédia, nós, historiadores disciplinados, professores universitários, pesquisadores de história, temos que negociar a nossa autoridade, como eu falei, diploma não serve para nada, posição não serve para nada, né, posição no sentido do cargo que ocupamos, né, com as regras da Wikipédia, que tem as suas particularidades. Então, um bom verbete de história precisa ser um bom verbete da Wikipédia. Esse é o primeiro ponto. Bom, então eu começo com essa introdução do projeto, depois ao final eu retomo, eu falo alguma coisa, como ele surgiu e tudo mais, mas também fico aberto a perguntas de vocês. Eu acho que o objetivo aqui é pensar o texto do Michael French, não é discutir o nosso texto, mas eu apresento assim o lugar do qual eu estou falando, né, como alguém que pesquisa esse assunto e que tem um trabalho prático, especialmente, né, mais que pesquisar, a pesquisa foi ao contrário, começou com um projeto de extensão, depois a gente foi, bom, o que a gente fez, né, vamos comprar os dados, o número de acessos, a gente fez depois. Então, esse projeto de extensão, ele evolui para uma pesquisa, né, e não o contrário, né, geralmente é o contrário, a pessoa é especialista em escravidão, daí faz os lugares da escravidão, assim, na sociedade, né, e tudo mais, ou um exemplo aleatório. O nosso trabalho foi o contrário, né? Foi tentar produzir conteúdo de qualidade na área de teoria da história na Wikipédia e só depois ver as consequências disso, os limites disso e tudo mais, né? Pois bem, autoridade compartilhada ou negociação de autoridade. Queria, claro, começar de novo agradecendo ao João Júlio pelo convite e dizer que o meu objetivo não é apresentar o texto do Michael French, mas introduzir essa noção de autoridade compartilhada desde a experiência que eu relatei com vocês na Wikipédia. Eu quero, na verdade, problematizar essa noção, mostrando alguns limites dela, e assim contribuir para a gente debater, né? Suscitar o debate que a gente espera fazer até às 5 horas, é isso, né, João Júlio? Então, a noção de autoridade compartilhada ela é muito associada ao nome do Michael French, que é um cara assim, que tem uma experiência notável com história oral, ele relata um pouco isso, né, história regional, sobretudo, né, e história oral, ele tem esse trabalho com a comunidade, com as bibliotecas, com os centros de documentação, né, ele atua a partir daí, buscando financiamentos com esses caras e tal.
que é um pouco o espírito da história pública nos Estados Unidos, que surge lá nos anos 70, justamente na esteira da saturação do mercado de trabalho, né, nas universidades. Programas de pós-graduação se expandiram no pós-guerra, então não tinha mais lugar para todo mundo, né, na universidade, e os historiadores e historiadoras começaram, né, a pleitear cargos no arquivo, na imprensa, com as suas credenciais profissionais. Isso é importante, né, porque a gente pode, inclusive, depois discutir um paralelo com a realidade de hoje no Brasil, né? Quer dizer, a gente tem, se por um lado a gente tem a saturação no mercado de trabalho, e a baixa perspectiva, pelo menos nos próximos anos, né, de expansão do sistema universitário brasileiro, que sofreu uma expansão grande nos últimos governos, né? Por outro lado, a gente tem também a regulamentação da profissão de historiador, né? E a própria regulamentação da profissão de historiador e o problema da autoridade compartilhada, eles podem entrar em choque. E eu gostaria também de discutir essa questão com vocês. E bem no espírito, na verdade, não para, enfim, criticar o Michael French, quem sou eu, né? Mas para justamente atender o chamado dele, que ele faz nas últimas páginas do seu texto, nos últimos momentos da sua fala, né? Quando ele diz, olha, e aí, no Brasil, como é que é? Né? O cenário ao qual ele se confrontou em 2011, 2010, quando ele esteve aqui, é bem diferente do de hoje, né? Também. Vocês devem ter percebido isso, né? Num momento de muito otimismo no país e na profissão de história, né? Agora, não é mais a mesma realidade. Então, a gente tem aí ensaios, como, por exemplo, do Pedro Silveira, chamado Historiador com CNPJ, só na história pública com a precarização do trabalho, a uberização da história, essas coisas todas, quer dizer, esse discurso do empreendedorismo, vou montar meu canal no YouTube, né, e vou ganhar dinheiro com isso, será que é por aí? A gente tem algumas experiências de sucesso, é verdade, mas que começaram há bastante tempo. Quem começar agora vai ter muito mais problema, né? Pois bem, essa ideia ela foi muito celebrada por um bom tempo, essa ideia de autoridade compartilhada, mas hoje em face também a realidade que enfrentamos no Brasil, que é muito complexa, aí, que eu vou só pincelar algumas questões, né, longe de querer esgotar esse tema, muito pelo contrário, né, mas a gente encontra então aqui e ali gente que começa a perceber, né, alguns problemas nessa abordagem. E eu quero chegar a isso justamente, né? Bom, mas antes de chegar às críticas possíveis, vamos entender o que é essa noção. Essa noção, ela se apresenta, segundo o Ricardo Santiago, como uma das perspectivas possíveis. Nesse mesmo livro aqui que vocês estão discutindo, o capítulo do Michael French, no primeiro capítulo, do colega Ricardo Santiago, que é um dos grandes nomes aí da história pública, ele faz a seguinte classificação, né? Permitam ler aqui, né? Quero mencionar que penso a história pública como uma área de estudo e ação com 4 engajamentos fundamentais, passíveis de entrecruzamento. A história é feita para o público, que prioriza a ampliação de audiências, como, por exemplo, vocês fazerem um canal no YouTube, um podcast, né? Agora estou falando das limitações da pandemia também, é tudo digital, na verdade, né? A história é feita com o público, uma história colaborativa, na qual a ideia de autoridade compartilhada é central, a qual eu aproximo a minha experiência com a Wikipédia também. A história é feita pelo público, que incorpora formas não institucionais de história e memória, do tipo assim, eu vou resgatar a memória de uma comunidade quilombola, vou ver como eles contam a história deles, essa forma êmica, né, de se perceber o passado, autoridades alternativas, né, formas alternativas de relacionamento com o tempo, várias questões práticas e teóricas ligadas a isso. Me interessa muito essa perspectiva também. E a história e público, que abarcaria a reflexividade e a autorreflexividade do campo. Que o Michael French dá alguns exemplos disso, né, do que seria isso, será que a gente botasse os historiadores negros junto com os historiadores brancos, junto com a comunidade negra e tal, a gente não pode fazer uma história junto, né? Então essa é a tipologia de práticas associadas à história pública, que também são concepções, né, de história pública que são debatidas, que podem se entrecruzar, mas podem também entrar em choque, né? A primeira muito ligada à divulgação científica, né? E o que o Michael French faz, ele diz o seguinte, olha, talvez a história pública não precise ser uma via de mão única, né? Eu ir até a comunidade e ensinar a história para eles, o que é algo complicado, né? Ela está relacionada à própria semântica da noção, do conceito de extensão universitária. A ideia de que a universidade vai até a comunidade como se fosse um braço de luz, uma ideia meio iluminista, assim, né? Vai lá ensinar as pessoas, né? Para além dos muros da universidade, todos esses tropos, né? Do Torre de Marfim, tudo isso vem à mente, né? A Torre de Marfim tem suas janelas, esses tropos, né? Mas ele também responde, né, a noção de autoridade compartilhada é um problema muito comum que aparece nas experiências de extensão universitária, né, sejam elas feitas
a partir do rótulo da história pública ou não, né? Que é o problema justamente da negociação da autoridade. Né? Quando a gente vai, se vocês forem até um sindicato, como ele faz ele usa esse exemplo, né? Essa experiência que o Thompson tinha na Inglaterra, por exemplo. Vai até um sindicato ensinar os trabalhadores, né, a conhecerem a sua história, desenvolverem a consciência histórica e tudo mais, né? Então ele está se perguntando, será que não é interessante, ao invés de eu ir lá como um agente da ilustração, eu aprender com eles também quais são os limites disso, porque às vezes eles aprendem exatamente o contrário do que você quer passar, que é o caso que ele relata no texto, né? Então, essa noção de autoridade compartilhada, ela responde a esse problema da negociação de autoridades. Esse problema da relação entre o ético e o êmico, né? Os conceitos que eu crio, as noções de história que eu tenho, a história que eu quero narrar, e aquela história que a comunidade preservou a partir da sua memória ou dos seus próprios conjuntos de formas de se dar significado à experiência do tempo, né? Então, a gente já pode começar a pensar em alguns limites dessa abordagem a partir daí, né? O primeiro deles seria, eu vou ensinar o operário, imagina eu, assim, um sujeito, classe média, tudo mais, professor universitário, eu vou ensinar o operário a ser operário, né? Parece um pouco presunçoso, e com certeza eu vou ter resistências, né? Eu vou até a comunidade quilombola e vou ensinar eles a respeito da história do povo deles, né? Quer dizer, eu, um sujeito branco, tal, fazer isso, né? Tem esses limites, né? Então, o Michael Fringe, ele responde a esses limites da negociação de autoridade, apresentando um quadro ali, um pequeno parágrafo, onde ele comenta experiências globais de história pública, como a história pública foi recebida em vários países, mas aquela que eu gostaria de me atentar, de todo esse panorama que ele traz, breve panorama, mas muito significativo, é a experiência norte-americana, porque é a dele, e ela também oferece uma chave para a gente pensar como a gente está recebendo esse fenômeno, né? Se vocês pegarem ali, página 58, final do último parágrafo, o Fringe diz o seguinte: entretanto, uma tensão específica foi responsável por dar muito gás da história pública recente feita no país, nos Estados Unidos. As chamadas guerras culturais ao redor do multiculturalismo e as reivindicações de comunidades ligadas à identidade de raça, classe, gênero e sexualidade desafiaram os pressupostos da cultura nacional em muitos casos e em muitos lugares, e tem um valor especialmente forte na história pública. Gostaria de atentar aqui para a relação entre a noção de autoridade compartilhada, multiculturalismo, liberalismo e relativismo cultural, para tentar pensar os limites dessa abordagem, como ela pode ser ou não problemática para a nossa realidade, tá? Então, vamos lá. O que é o multiculturalismo? O multiculturalismo, por vezes, é chamado também de pluralismo cultural. A expressão guerras culturais é uma expressão muito norte-americana, ela vem dos anos 90, na época do Bill Clinton, do início ali, do chamado politicamente correto, né? Ela está ligada a uma retórica da representação, né? E ela está ligada ao reconhecimento, então, da diversidade de culturas dentro de uma mesma comunidade, né? Unidade nacional ou transnacional. Então, a posição multiculturalista, ela defende que o reconhecimento da diferença, da alteridade, é o pressuposto para sociedades plurais e democráticas. As suas pautas, então, estão ligadas ao conceito-chave de identidade e às políticas de representação. E do ponto de vista epistemológico, ou seja, do ponto de vista do conhecimento, da produção do conhecimento no âmbito do multiculturalismo, é frequente que a gente associe o multiculturalismo ao relativismo cultural, entendido também enquanto uma suspensão de juízo ou de hierarquização. Só um instantinho que deu uma travada, Rodrigo. Na reflexão que eu quero ensaiar com vocês aqui, como uma forma de entender isso, o multiculturalismo também ele vai se relacionar à tópica dos direitos humanos como uma espécie de última utopia. Né? Aí a expressão do Samuel Moy, né, que percebe os direitos humanos como uma resposta, né, muito menos radical do que os grandes projetos da modernidade, né, com relação a um futuro possível. Né? Ao invés de se defender
a reconstrução da sociedade, o socialismo, a construção da democracia, os grandes projetos de horizonte aberto, né, de horizontes de expectativas abertos da modernidade, né, que visavam a construção de um novo homem, de um novo ser humano, os direitos humanos, eles pregam direitos básicos, né, habitação, moradia, direito à não violência, né, convivência, acesso à informação, coisas muito básicas, né? Ele é muito mais reativo a condições extremas do que propositivo nesse sentido, né? Então, a gente poderia dizer, usando uma expressão aí do François Hartog, que o multiculturalismo teria na tópica dos direitos humanos uma utopia presentista, que não advoga para um novo homem, nem para a remodelação radical da sociedade, mas pela dignidade básica do ser humano, compreendido em sua natureza integral, ou seja, a gente tem uma natureza, a natureza humana, e tem muitas culturas. É interessante confrontar essa ideia com o perspectivismo ameríndio, mas eu não gosto de fazer isso agora, isso é uma ideia que eu estou tendo no meu projeto, senão a discussão vai para um outro lado, porque o perspectivismo ameríndio vê muitas naturezas de uma só cultura, e remodela a noção de ponto de vista, com todos os pontos, entre eu e as coisas, por exemplo, como fluxos de consciência, pontos de consciência, né? Que é uma noção completamente diferente do multiculturalismo, é um multinaturalismo, né? Que seria bem ameríndia, né? Bom, aí se vocês quiserem uma abordagem marxista com relação ao problema dos direitos humanos e o fechamento do horizonte de expectativa, que dialoga com a hipótese do presentismo, eu recomendo esse livro aqui do Enzo Traverso, Melancolia de Esquerda. É um livro fantástico, porque ele se apropria dessas discussões da teoria da história, ele é um marxista benjaminiano, portanto um marxista heterodoxo, né, para pensar a quebra de solidariedade, os laços de solidariedade via desmantelamento dos sindicatos a partir do neoliberalismo, sobretudo também com radicalidade nos anos 90, e a emergência do multiculturalismo aí, pensando a crise da identidade operária, da memória operária, né, e da crise do que ele chama de cultura da derrota, né, que é aquela ideia assim, Marielle presente, né, aquela ideia de que celebramos os companheiros que tombaram, porque cada um deles, né, ele ajuda, né, mesmo que tenha fracassado, esse fracasso ele contribui para a vitória final do socialismo. Então a gente lembra da Rosa Luxemburgo, da Marielle Franco, a gente lembra do Allende, né? E esse momento seria assim a passagem do derrotado para a vítima. E o derrotado é ativo e a vítima é passiva. E aí o multiculturalismo está aí, né? Com o discurso do trauma, da memória, né? Ele faz essa abordagem também muito questionadora, né? Então o multiculturalismo é um fenômeno muito complexo, mas que ele está ligado do ponto de vista epistemológico, é esse que me interessa aqui, a noção de relativismo cultural e uma celebração da diversidade e da emancipação a partir da noção de identidade. Então, a gente tem, a partir do multiculturalismo, uma multiplicação também de epistemologias. A gente vê, precisamos de uma epistemologia do Sul, uma epistemologia negra, uma epistemologia feminista, né? É um rompimento com a ilustração no sentido da razão como um elemento fundamental, e a gente vê isso também já nos debates da década de 60, 70, no âmbito do chamado populismo filosófico, ou da filosofia da libertação latino-americana, Henrique Dussel e companhia, né, tentando entender uma essência latino-americana, né? Embora esses debates tenham ficado, pelo menos no Brasil, muito no campo da academia, um pouco no campo religioso, por conta da teologia da libertação, tiveram essa importância, né? Essas demandas decoloniais que se juntam ao multiculturalismo, elas são mais recentes no campo da história, ou pelo menos, né, é assim que a gente pode entender como que esse debate chega a nós, né, o debate do multiculturalismo. Se ele está restrito ali a discussões teóricas, a uma briga nos anos 90 historiográfica entre o marxismo e os estudos culturais, gênero, os pós-modernos e os marxistas, toda essa retórica dos anos 90, né, a gente encontra, a partir dos anos 2000, com a política de ações afirmativas na universidade, um referente muito mais concreto disso, né? Então, a gente tem, hoje em dia, né, todos nós, né, João, a gente está, de certa maneira, tendo que dialogar com essas demandas, né? Se a gente pegar, assim, como que a gente teve aula de história lá no início dos anos 2000, e como a gente oferece hoje a história, em alguma medida a gente acaba tendo essa demanda de representação, né, por ter mais autoras mulheres no nosso programa, autores africanos, autores indianos, né? A gente, mesmo que a gente não abrace o multiculturalismo na sua vertente liberal, que no fundo tem como referente concreto o capitalismo global e a expansão de mercados, a gente vê em Hollywood, por exemplo, esses filmes que tem um negro, um indiano, um japonês, e nem faz sentido aquela galera toda estar junta, mas é para vender o produto em vários países, quer dizer, é uma coisa totalmente artificial, né?
Mesmo que a gente não abrace dessa maneira, nesse avatar, a gente acaba tendo que dialogar com essas demandas, porque elas também são pulsões de futuro, né? O futuro, o devir negro do mundo, o futuro é feminino, né? O índio é uma perspectiva de futuro, né? A gente precisa, para pensar aí com o Jorn Gruser, né? A gente precisa responder às carências de orientação das pessoas no tempo, se nós quisermos fazer uma historiografia que seja relevante socialmente, e dialogar com ela. Então, mesmo o marxismo hoje tem uma retórica bem diferente da dos anos 90, contra a diversidade e tal, faz um engajamento com isso, e fica pensando, claro, com a questão da classe é sempre primordial, né, mas tenta organizar o debate de outra maneira. Bom, eu acredito que a gente tem, basicamente, dois modos de compreender esse fenômeno do multiculturalismo e como ele chega no Brasil a partir dessas demandas por passados silenciados, todos esses tropos decoloniais, né, que a gente vê. Tem duas formas, né, possíveis. Existem outras, mas são as duas com as quais eu tenho mais afinidade intelectual, inclusive, através da minha formação. Né? Pensando a historiografia, como é que a historiografia vai reagir a isso, também é a história pública. Né? A primeira é a partir dos estudos de memória, sobretudo. Né? A gente pensar que essas demandas por uma história um pouco diferente, por uma história não só vista de baixo no sentido da classe, mas também do gênero, da raça e tal, seria assim, uma espécie de retorno do recalcado, né? Para usar a expressão da psicanálise, que é muito associada aos estudos de memória, né? Tentando conciliar a história com a memória, através, sobretudo, da psicanálise. A gente tem Paul Ricoeur, uma grande referência aí, né? Então, a gente tem uma perspectiva que dialoga com a longa duração, por um lado, né? Porque são demandas muito antigas, às vezes as pessoas falam em novas temporalidades também. Eu estou há alguns anos dizendo, você me convida para falar sobre isso, que como é que pode ser a memória diaspórica uma nova temporalidade? Não faz sentido. Né? E a perspectiva do ameríndio também, uma nova, é antes da modernidade, quer dizer, mas existe essa chave também, as novas temporalidades. Né? A segunda forma seria uma forma através da história global, né? Onde você entende, na verdade, essas demandas como demandas antigas, que não são novas, mas que são sincronizadas dentro do estabelecimento de um espaço público mais conectado. Né? E aí a gente consegue compreender não só a Comissão da Verdade no Brasil, mas também na América Latina inteira, e em momentos diferentes da história, é verdade, com as particularidades, na África do Sul, né? Os surtos memoriais, né? E o próprio fenômeno do multiculturalismo pode ser entendido nas suas relações com a dinâmica do capitalismo global. Quer dizer, seria uma outra forma que aparece no trabalho de Sebastian Conrad, quando ele fala sobre o problema da memória lá na Ásia, né? E é uma outra forma de pensar alternativa a esse viés da psicanálise, que aparece nos estudos de memória, sobretudo nos estudos de memórias franceses. Né? Então, seria uma perspectiva mais alemã, uma perspectiva mais francesa nesse caso. Né? Mas esse fenômeno, então, como é que ele chega a nós? Enfim, eu dei um referente concreto, faz parte da minha pesquisa atual de pós-doutorado, que é as ações afirmativas nas universidades, compondo essas demandas por passados silenciados, para usar o tropo decolonial, mas também historicidades alternativas, formas alternativas de se contar a história, né? Mas ela também tem um outro lado, o multiculturalismo, ele não funciona só para o campo progressista, como talvez faça parecer o texto do Michael Fringe, que se apresenta como um progressista, né? Mas ele não funciona só para o campo progressista. Tendo o multiculturalismo como referente epistemológico, o relativismo cultural, ele deve funcionar para todos os lados. E isso está relacionado a um problema que é muito complexo, que eu vou atacar aqui por duas frentes apenas, tá? Que é o que a gente chama de anulação ou questionamento dos gatekeepers. Gatekeeper significa mais ou menos assim, guardião da porta, o guardião da cancela, o guardião da passagem, né? É uma expressão que vem da teoria da comunicação, para justamente falar a respeito dos jornalistas, dos repórteres, que fazem a mediação entre o conhecimento científico, o acadêmico, e o grande público. Né? O que a gente assiste hoje é um questionamento desses gatekeepers, e também um questionamento da nossa própria autoridade como historiador. Quer dizer, todo mundo pode ler as fontes, todo mundo pode aprender sobre história vendo, sei lá, o blog do fulaninho e tal. Por que eu preciso do professor de história? Né? A gente vê esses questionamentos. Né? Porque, vejam, primeira provocação, tá? Dentro da perspectiva muito liberal, que eu estou chamando de liberal aqui do Michael Fringe, o Brasil paralelo seria história pública? Tá? Entendeu onde é que eu quero dizer? O Olavo de Carvalho falando sobre história é história pública? Tá? Veja como é o problema. O multiculturalismo não serve só para a gente resgatar a memória aborígene ou grupos silenciados, ou as mulheres que foram
né, que sofreram durante a ditadura, ele também serve para esse outro lado. Veja uma demanda que existe, que está crescendo, né, não só no Brasil, mas também na Índia e na Latinoamérica, para se, por exemplo, uma perspectiva bem radical e questionadora do próprio princípio secular da história, né, de se incluir os orixás na história, não como objetos, mas como personagens. Não sei se isso existe, vocês já viram isso por aí, mas é um debate que existe. Né? Começando, ainda não respondemos ainda direito a esse debate, tem algumas experiências sobre isso. Mas veja bem, se eu aceito os orixás na história, por que eu não devo aceitar Yahvé? Vocês entendem o problema? Quer dizer, o providencialismo, ele acaba entrando. Então, quer dizer, então a minha historiografia é tão legítima, ok, quanto um cristão providencialista que diz que Deus domina a história, o coordenador da ordem do tempo, resgatando Agostinho, Bossuet, essas coisas todas. Estão entendendo? Então, quer dizer, a anulação dos gatekeepers tem esses dois lados, né? Se por um lado ele valoriza a noção de lugar de fala, em detrimento da autoridade acadêmica, né, essa dialética entre expertise e experiência, né, valorizando as noções de experiência e identidade através da retórica da representação política e multiplicando as epistemologias, esses lugares eles também funcionam de maneira múltipla. Né? Então, no limite, a gente tem esse problema. Né? A anulação dos gatekeepers, ele aparece como, né, um pouco de contrabando nesse texto, ele não está ali, né, essa problematização, mas ele aparece quando o Michael French, ali pela página 59, começa a falar do problema da dicotomia do espaço público, nós e o eles. Né? Quem sabe e quem não sabe. Né? E eu só trago mais uma dimensão para o debate, citando a página 59. Ele vai dizer o seguinte, é o último parágrafo antes que ele comece um novo tópico. Essa dicotomia é muito evidente em debates sobre história pública. Ela alimenta a discussão a respeito de até que ponto a história pública é uma outra especialidade acadêmica ou profissional na qual formação, diplomação, certificação e controle de qualidade profissional específicos são naturais. Ela alimenta a discussão da postura oposta, de que a história pública é uma vocação diferente, localizada em algum ponto alheio ao profissionalismo, comportando todas as inseguranças em termos de reconhecimento, respeito e recursos. No caminho oposto, ela também alimenta muitos desafios à autoridade em projetos comunitários ou em comunidades internéticas como a Wikipédia. Né? Então, a noção de você quebrar com essa, o nós e o eles, também traz essa contrapartida, né? Que é a partir da valorização das experiências, e no caso da Wikipédia, assim, a gente encontra pessoas que conhecem coisas absurdas, assim, do tipo, quanto pesava um tanque italiano da Segunda Guerra Mundial, assim, aquele tipo de coisa que as pessoas acham que, perguntam para vocês, achando que vocês vão saber, assim, né, que não conhecem a história. E já a gente encontra essas pessoas aficionadas por coisas bem específicas, em vários temas, né, né. Então, a gente tem esse elemento. O segundo ponto da anulação dos gays, o primeiro é esse problema do lugar de fala, o segundo é o fenômeno associado à emergência da internet, que, digamos assim, potencializou esses múltiplos pontos de consciência. Né? Nesse sentido, né, a gente tem um debate nos anos 90, muito otimista com relação à internet, ainda na época da internet 1.0, a gente encontra em Pierre Levy, por exemplo, uma contrapartida à noção de autoridade compartilhada do Michael French. Pierre Levy é um cara lá da França que discute a inteligência coletiva. Praticamente ele nos diz que, bom, a internet vai, nas palavras de um crítico dele, né, o Jean Baudrillard, que a nossa bestialidade natural vai ser salva pela inteligência artificial. É um relato assim, chama Internet Cor-de-Rosa, né? Uma grande utopia tecnológica, todo mundo vai ter acesso ao conhecimento, todo mundo vai ser muito mais inteligente, né? Um momento de euforia. A gente sabe que não foi bem isso que aconteceu, né? Ainda nos anos 90, outros críticos, além do Baudrillard, como Humberto Eco, por exemplo, já dizia que vocês estão completamente enganados, a internet vai libertar os imbecis, isso que ele falou, né? Porque, enfim, a ideia de que a Terra é plana, às vezes as pessoas dizem, não, mas os medievais, os antigos já sabiam que a Terra era redonda. Tá, os filósofos sabiam isso, né? E são eles que produziram as fontes, né? Estão entendendo? Quer dizer, a internet possibilitou que vozes muito longe do conhecimento científico tivessem uma ampla divulgação, né? Tivessem uma ampla divulgação. E aí o Humberto Eco, ele também é um pioneiro no estudo das falsificações, lá nos anos 90 e nos anos 2000, ele tem um texto fabuloso no A Árvore ou o Labirinto, é um grande livro sobre história do saber enciclopédico,
E ele tem um capítulo sobre as falsificações na Idade Média. Os medievais tinham coisa de fake news, não é novidade, né? Os medievais, eles tinham... tem um cálculo lá, que não sei como é que o Jacques Legoff fez esse cálculo, mas ele apresenta aí os seus trabalhos, né? Que dava para construir mais de 200 torres Eifféis com os pedaços verdadeiros da cruz de Cristo que existiam pela Europa. Não sei como é que ele fez essa conta. Mas ele é da época lá da cliometria, então quem sabe seja quente, né? E também tinha cabeças do Batista, esse monte de coisa por todo pedaço de santo, por todo o mundo, uma indústria de falsificações, né? É do Legoff, sim, eu não lembro qual texto ali quando estava na graduação, cara. Então, assim, mas o Legoff vai dizer, o Humberto Eco vai dizer o seguinte, diferente da falsificação medieval, que buscava construir a ordem, né, falsificar, testemunhas falsamente aquilo que verdadeiramente aconteceu. É uma frase que ele bota na boca de um personagem no romance a falsificação servia para criar fé nas pessoas e manter a ordem social. A fake news contemporânea, ele usa essa expressão lá no início dos anos 2000, ela não serve para isso, ela serve para causar desordem, né? Porque é muito fácil de você desacreditar uma fake news. No dia seguinte, você já sabe que aquele é fake, né? Se você tiver um pingo de consciência, né? E é por isso que esse discurso fica se atualizando. Depois de uma mentira, vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, né? Porque precisa atualizar a mentira, que ela não para de pé, evidentemente, segundo o nosso provérbio popular. Mas, assim, a mentira tem perna curta, né? Mas, assim, então ela serve para causar desordem e desacreditar os gatekeepers. Né? Então, a gente tem a crise dos mediadores, digamos assim, né? E o historiador público também é um mediador, né? E a gente entra nesse debate sempre dentro desse receio. Então, a contrapartida epistemológica do multiculturalismo, que é, digamos assim, o referente do Michael French para produção desse conceito, para cunhar esse conceito de autoridade compartilhada, é o relativismo. E o relativismo não serve apenas para a gente celebrar identidades periféricas, ou subalternas, ou subalternizadas, mas também para celebrar ou retomar formas pré-modernas de pensar, como o providencialismo cristão, os negacionismos e toda forma de pensamento anti-histórico no sentido de não ser referencial. Né? Então, ele coloca em pé de igualdade essas outras formas. E um dos autores que vem criticando o multiculturalismo e seus efeitos na escrita da história, isso não é de hoje, é desde a década de 90, no debate com pós-modernidade e relativismo, né, é o Jurandir Malherbe, que também é outra figura aí que eu e João Júlio temos em comum, nossas referências intelectuais, né? E nos artigos dele ele vem nos traz essa compreensão dessas demandas difusas por um novo tipo de história, junto com um alerta quanto à quebra dos gatekeepers. Né? Bom, esse é o cenário intelectual, né? Eu já estou me encaminhando para o final agora, né? Esse é o cenário intelectual, o debate, o cenário social também, no qual surge o projeto Teoria da História na Wikipédia. Né? A gente se engaja com a noção de autoridade compartilhada, mas nós compreendemos ela como uma negociação entre as regras da matriz disciplinar da ciência da história, aquilo que a gente faz, né, aquilo que a gente aprende desde o início na graduação, não vou dizer tudo que é, vocês conhecem também, vocês também são historiadores ou historiadores de informação e historiadoras de informação, né, e as regras do enciclopedismo digital. Porque a Wikipédia não é uma terra de ninguém, ela tem suas próprias regras, tem uma comunidade, eles vigiam aquilo, né? Mas tem série de pontos em que essa negociação da autoridade ela pode ser um pouco tensa, né? E assim que surgiu o projeto, né? O projeto ele surge na verdade, com uma experiência piloto da professora Flávia Varela, minha colega, que foi da história antiga, né? Porque ainda não tínhamos professor de história antiga, né? Ela é historiadora da historiografia moderna, como eu, né? E ela fez a experiência de, vamos construir uns verbetes aí sobre Grécia Antiga, Roma Antiga, né? E a partir dali a gente resolveu fazer um projeto de extensão, a gente estava tentando ver alguma coisa para fazer juntos, né, já que somos professores colegas da mesma área, ela fica com Teoria da História 1, eu com a 2, ela é século XVIII e XIX e eu século XX e XXI, né, e eu já tinha esse interesse, claro, com formas alternativas de escrita da história, sempre tive isso, né, seja através dos jornalistas que escreveram sobre história, seja a partir da relação entre história e memória, seja em formas pré-modernas de escrita da história, eu sempre me interessei por aquilo que escapa o regime de historicidade moderno, né, a forma moderna de se compreender a história. Né? Então, eu sou um historiador da historiografia meio às avessas, assim, né? Estudei Van Hagen, esses caras, assim, que são os grandes cânones. Eu sempre me interessei por estudar aqueles outsiders, os caras que escapam. Porque outsiders,
segundo Tog, são fundamentais para a gente entender justamente os momentos de crise, né, os momentos de questionamento. E eu vejo o momento que a gente está, todo esse debate que vem, eu trouxe a questão do multiculturalismo, mas ele é muito mais complexo do que isso, né? Eu vejo esse momento que a gente está como um momento de crise também, de demandas por uma forma diferente de história, por uma sede que vocês na graduação têm pela história pública, por serem mais lidos, mas também por incluírem outras fontes e outras abordagens e outras perspectivas, né? Claro, a história sempre teve em crise nesse sentido, mas eu vejo um momento que a gente está com um momento também muito especial para se debater o futuro da profissão, né, e retornar mesmo à pré-modernidade, a pensar aquilo que escapa, né, ou pensar a historiografia digital hoje me parece muito interessante, né. Então a gente se uniu para esse projeto, e nós fizemos um projeto de extensão com 2 bolsistas, a gente tem um site que eu vou passar para vocês aqui, Teoria da História na Wikipédia. Você só digita Teoria da História na Wikipédia, a gente tem aqui um site de apresentação do projeto. Ali vocês podem ver as nossas equipes. A gente teve mais de 20 pessoas editando mais de 100 verbetes. Embora a gente tenha se focado em verbetes principais, tem ali uma lista, né, que a gente levou o destaque, que foram antiquário, história do tempo presente, escritório, historicismo, história dos conceitos, história pública e filosofia da história. E esses são os verbetes principais que a gente fez. É, mas tem os verbetes secundários também, ali que você tem uma longa lista, porque o que é o destaque, né? Que a gente chama de EAD, que não é ensino à distância, é eleição de verbete destacado no vocabulário da Wikipédia. A gente faz o verbete muito bem referenciado, com todos os critérios que a Wikipédia pede, né, faz uma compilação do estado da arte. A Wikipédia é uma fonte terciária, não é uma fonte secundária, então não vai a nossa pesquisa, não vai uma interpretação nossa. Sempre quando a gente quer incluir uma interpretação ali, a gente precisa já procurar um artigo que já tenha isso publicado, é uma fonte terciária que cita fontes secundárias, fontes primárias apenas como ilustração, assim como imagens. A gente não faz análise de imagem, né? A gente faz tudo que o professor e a professora de História da Arte diz que não pode fazer, usar a imagem como ilustração. Né? O João Júlio também trabalha com imagem, sabe disso, né? Então, a gente usa só a ilustração, que é outra lógica, é outra disciplina. Não é uma não disciplina, é uma outra disciplina enciclopédica, que é uma longa tradição que vem da Idade Média, que tem um referente muito concreto nas enciclopédias iluministas. Né? Então, a gente fez esses verbetes, e para o destaque a gente precisa ter todos os links azulados. Então, quando eu falo o nome de um autor, de um fenômeno, de alguma coisa, tem que construir um verbete daquilo para você ter o hiperlink. Né? Esse é um dos critérios. Mas também um dos critérios da eleição é o momento, né, da eleição, onde a comunidade wikipedista, os wikipedistas mais experientes podem votar. Veja, o critério não é o notório saber, é a experiência na Wikipédia. Né? Então, eles podem votar. E daí a gente tem que negociar coisas. Eles fazem questionamentos. Por exemplo, no verbete de história pública, no história do tempo presente, o Pedro, nosso colega, nosso aluno que agora está fazendo mestrado na Unicamp, com o Thiago Nicodemo, usou uma retrofotografia, que são essas fotografias que brincam com o passado e presente, fazem um paralelo, né? Tem uma técnica, procurem o que é, que tinha ali uma imagem do Haddad em 2013, eu acho, dos protestos, né? Ou do Não Vai Ter Golpe, não lembro o que era, junto com a Novembrada, que é uma coisa que aconteceu em Florianópolis, aqui um protesto contra o Figueiredo, aqui, lá no final da década de 70. E o sujeito, um dos avaliadores ali, disse, olha, você está ferindo o critério da imparcialidade, que são os pilares da Wikipédia. Né? Pilares da Wikipédia. Vou botar aqui também para vocês. São as regras da disciplina Wikipédia. Né? Vocês podem ver aqui, vou botar aqui para vocês, os pilares da Wikipédia. Que são o seguinte, a Wikipédia é uma enciclopédia, já expliquei para vocês, uma fonte terciária, rege-se pela imparcialidade, quero falar sobre isso, o conteúdo livre, normas de conduta e também flexibilidade nas regras. A imparcialidade talvez seja o mais complicado para a gente, né? Porque, pelo menos desde a crise do historicismo, é um pouco senso comum de que nosso trabalho não é imparcial e que nossa objetividade é limitada por uma intersubjetividade com as fontes. Né? Bom, mas então, como é que a gente faz? A gente precisa negociar as regras da história com as regras do enciclopedismo. E daí é um trabalho político, justamente, né? A política dentro da Wikipédia. A gente precisa encontrar elementos nessa lei, entre aspas, esse pilar da Wikipédia, que nos permitam dialogar. E daí o que a gente foi percebendo? A gente foi percebendo que, bom, tem essa relação com não fazer uma propaganda política, não instigar uma, seja de que lado for, né? Aconteceu também no verbete do Sérgio Moro, né, que estava muito à direita, daí eles tiveram que mudar, a gente não fez esse verbete, a gente não entra nessas tretas enormes até hoje. Né? Biografia de gente viva é muito complicado. Justamente que está se mudando, é muito complicado destacar um verbete de um biografado que está vivo, né?
Mas também teve outras questões, a gente mudou a foto lá, né, que eles pediram, e daí destacamos o verbete, ligamos aquela estrelinha dourada, amarela, que fica no canto superior direito, que vocês podem ver nos nossos verbetes, os principais, todos eles têm isso, né, que significa que é um dos melhores verbetes da Wikipédia. Só 0,11% dos verbetes têm essa qualidade, né, assegurada pela comunidade. Nossos verbetes têm essa meta, né, serem destacados. Teve outros problemas também relacionados à representatividade nacional, por exemplo. Na história do tempo presente, teve um português que se indignou porque não tinha Portugal na história do tempo presente. E a gente teve que, né, convencer o cara da realidade, que não existe história do tempo presente em Portugal, tem meia dúzia de gente fazendo, nem isso, tem 2 ou 3 fazendo, não é um campo que não é consolidado lá. Embora seja bem consolidado no Brasil, bem consolidado na França, em outros centros não é. Né? Daí a gente teve também outras questões menores relacionadas a isso. Então, mas a imparcialidade, ela também está relacionada a... Tem um critério que é interessante a gente pensar, que é a gente não fazer propaganda, não só política, mas também de produtos, impedir que uma empresa lá, sei lá, Bayer, resolva fazer um verbete muito celebratório dela mesma, que é uma coisa que eles fazem, os políticos pagam gente para fazer esses verbetes da Wikipedia, e a gente fica de olho, a comunidade fica de olho no que estão escrevendo. Precisa ser balanceado, precisa ter as críticas, precisa ter as tretas que eles fizeram. O verbete da Bayer vai ter lá, um bom verbete da Bayer, não chequei esse verbete, mas ele tem que ter lá a relação dela com o nazismo, por exemplo, né, e a maneira como eles lidam com isso. Né? Então, essa forma, eu falo da imparcialidade justamente porque é o critério que mais nos traz problemas, né? Até para conseguir fazer verbetes de historiadores famosos para a gente, né? Para a gente poder iluminar lá, botar tudo em azular, tudo, como a gente diz, né? As entradas, as secundárias, os hiperlinks do História do Tempo Presente. A gente teve que fazer o verbete do Carlos Fico, por exemplo. E eliminaram o verbete dizendo que não, o cara não é famoso só porque é professor universitário. E daí a gente trouxe umas entrevistas que ele deu, mas a entrevista não é uma fonte credível na Wikipédia, porque é sempre vista como uma fonte muito imparcial, que é basicamente só o entrevistado falando. Daí a gente teve que buscar prêmios internacionais e coisa assim. A gente fez o do Estevão Martins, também um cara importante na teoria da história. Daí a gente pediu para ele, não, olhar o Lattes, vamos ver, não, ele tem prêmios na Europa, tem prêmios aqui, a gente consegue. Mas se eu quiser fazer um verbete meu, eu não vou conseguir, né? Daí o verbete do João Júlio, provavelmente ele vai ser eliminado, né? Como muitos dos nossos colegas foram. Então, a gente tem que entender que, para a Wikipédia, um dos princípios da imparcialidade também diz o seguinte: a Wikipédia, ela não serve para realizar uma performance na realidade, para modificar a realidade, como eram um pouco as enciclopédias iluministas, né? Não é assim. Ela serve para representar a realidade. Então, a gente tem que aceitar o fato de que Ronaldinho Gaúcho é uma pessoa célebre e precisa ter um verbete na Wikipédia, né? Agora, o Carlos Fico já é uma discussão. A gente conseguiu fazer. Né? Ou seja, para a Wikipédia, o Ronaldinho é muito mais importante do que o Carlos Fico. Né? Por quê? Porque a Wikipédia também também tem essa noção liberal, né, que vem do multiculturalismo, da neutralidade, dos múltiplos pontos de vista. Embora o verbete, os princípios da Wikipédia também digam que negacionismos, né, posturas pseudocientíficas entram na Wikipédia, mas entram como objetos e não como pontos de vista. É por isso que existem outras wikis, né, os conservadores mais amalucados já criaram outras wikis, como a Metapédia, a Wikipédia Cética, tem várias outras aí, né, onde eles têm as perspectivas conspiratórias deles. Então, se vocês quiserem ver esse tipo de conhecimento, né, tem lá, mas não na Wikipédia. Na Wikipédia é muito bem cuidado para isso. Então, a gente, inclusive, faz esse trabalho de, a partir das regras da Wikipédia, conseguir defender as regras do método histórico e estabelecer essa negociação de autoridade mais do que uma autoridade compartilhada nesse caso. Né? Porque a ideia da comunidade compartilhada, ela pode parecer assim, muito filme da Disney, entende? Nesse sentido. Assim, tudo muito bonito, vamos lá, vamos fazer, aquela coisa assim, muito esquerda festiva, assim, né? É um pouco como a gente recebeu essa noção aqui, então a gente tem essas, a partir da minha experiência, eu teria a relatar essas críticas. Bom, acho que eu já falei pelo tempo que me foi designado, aí de 40 minutos, o meu objetivo aqui não era apresentar nenhuma grande tese, nem criticar o texto do Michael French, acho que é um texto muito importante, mas sim suscitar alguns pontos de debate para que a gente possa conversar e eu possa aprender com vocês. Também estou muito curioso para saber como vocês leram esse texto e como vocês estão entendendo a história pública aí no laboratório do João Júlio. Então, eu já agradeço, eu fico disponível para qualquer questão que vocês tiverem com relação ao texto ao meu trabalho com a Wikipédia. Agora, sobre o texto do Michael French, eu estou aqui para discutir com vocês, não sou autoridade, sou apenas um leitor também. Certo? Muito obrigado.
Eu que agradeço, Rodrigo, foi um prazer, nossa, um privilégio aí escutar a tua comunicação e ao mesmo tempo tuas reflexões envolvendo aí esse conceito de autoridade compartilhada, que é bastante realmente polêmico aí e realmente tu explorou algumas das questões mais fundamentais desse conceito, eu acredito, que é essa relação com esse multiculturalismo e tudo que advém dele, né? Todas essas portas que se abrem junto com ele, né? E eu achei fantástico, lógico. E aí essa crítica construtiva sobre autoridades negociadas, né, ao invés de compartilhadas, eu achei bastante interessante, né, porque um dos eixos assim, que eu acho muito interessante desse projeto teu e da Flávia Varela, né, é que vocês estão com uma comunidade, enfim, atuante, vocês conseguem dialogar com pessoas, enfim, anônimas, né? Todo mundo trabalha através de apelidos, né? Então tu trabalha com, tu está negociando com pessoas anônimas, não sabe quem são, na verdade. E isso que eu acho fascinante, porque ele tem essa dimensão realmente de um anonimato que pode gerar uma série enfim, de desdobramentos, né? E ao mesmo tempo é uma plataforma que, como tu mencionou algumas vezes na tua fala, é uma plataforma que tu tem que estar o tempo inteiro cuidando, avaliando e ao mesmo tempo quase que policiando aquilo que está sendo colocado, ou alimentado, ou questionado daquilo que tu produziu, né? Isso gera de fato uma permanente interação com a plataforma em si, né? Isso é bastante interessante. O outro elemento que eu acho que é bastante legal que tu trouxe é que é uma plataforma que ela não traz necessariamente, né, essa dimensão de fontes primárias com ela, né? Ou seja, não é uma discussão baseada né, em elementos aí de verificação empírica, né? E isso, por um lado, né, pode gerar uma série de problemas, por outro, uma série também de benefícios. Então, assim, esses são os pontos iniciais. Eu tenho uma segunda, na verdade, uma pergunta que eu queria te fazer, que envolveria essa relação com as fontes empíricas, né? Mas eu vou deixar isso para um segundo momento. Primeiro eu vou abrir aí, mas eu já tenho aqui uma discussão que eu gostaria de levantar mais adiante. Eu acho que casou muito bem a tua discussão, a tua apresentação, porque a gente leu o texto do Ricardo Santiago, ele, tu citou a fala, nós lemos semana passada. Então foi bem legal, e faz todo sentido, a gente está quase que na mesma linha aí de raciocínio, tá? Então, assim, eu vou abrir para o pessoal, para o público, ver se quem é que quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, vamos ver se o pessoal vai estar tímido ou não. Israel, Rafael, China. João, vai ser aquela dinâmica Israel, de selecionar ou qualquer um pode se oferecer? tu pode se oferecer, fica à vontade. Hoje é uma dinâmica um pouquinho diferente. Ah, então hoje eu estou me oferecendo. Bom, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente a palestra do Rodrigo Bonaldo, foi muito interessante, gostei muito e foi elucidador, né, pro texto. A gente está tendo esse contato agora, né, com os conceitos da história pública, está sendo muito bom acompanhar isso com o João. E como ele disse, né, a gente está na mesma linha, a gente leu e a citação que você fez lembrar muito. Inclusive, por você ter essa experiência, ter nos mostrado esse exemplo, né, na prática, nos faz entender muito das passagens do texto da semana passada, que ele fala que um cenário brasileiro é quase como é isso que eu estou fazendo, então, né, como se o conceito viesse após a prática. E foi exatamente o que você propôs, né? Olha, a gente juntou a galera, fez o que estava querendo fazer e depois a gente lidou com, né, com os conceitos, com o que estava aparecendo, com os problemas. Entendi perfeitamente os conceitos que ele quis dizer sobre autoridade compartilhada, né, que ele faz a discussão no texto e você elucidou. E um outro ponto que ficava martelando na minha mente era a sugestão do autor sobre diálogos, né, esses diálogos confusos que ele apoia, né, que ele sugere que deva ser isso, que deva ser assim o trabalho. E eu ficava, que diálogos são esses, né? Tipo, ele fala, precisa ser
precisa ter uma dinâmica de concordar e não concordar, parecia um pouco confuso na minha mente, né? Nossa, será que a gente precisa dessa confusão inteira? E quando você, né, Rodrigo, deu o exemplo que, tipo, olha, eu criei essa plataforma com esse objetivo, mas a gente tem esses probleminhas aqui, a gente precisa ficar de olho, né? A gente precisa estar aqui em cima, né? Então, para mim, esses parecem ser os diálogos propostos, né? Se a gente quer fazer essa dinâmica de história pública, vai ter que estar preparado para esses embates, né? Porque parece que exige muito de uma libertação nossa, né? Já que ele, entre várias aspas, retira uma autoridade que a gente por muito tempo adquiriu para nós, né? A gente quer essa autoridade uma hora ou outra. E se libertar dela é um processo, né? Então, eu gostei de saber dessa dinâmica de poder fazer uma prática e depois entender esse conceito, né? Porque eu acho que quando vem um conceito primeiro, a gente se assusta, né? Como eu vou fazer isso? Mas, na verdade, deu bem certo. Acho que um outro ponto que eu falaria no texto foi só quando o autor sugeriu duas anedotas, né? Inclusive o texto é muito legal por isso, ele vai conversando com você e dando exemplos, é uma leitura gostosa de fazer. Numa segunda anedota, ele dá aquele exemplo que ele deu uma palestra, não, que ele ouviu uma palestra, né? Que falava sobre um caso de algumas mulheres, se não me engano. E o público entendeu de maneiras diferentes, né? Como a gente pode ver, casos de memórias distorcidas de um mesmo momento. E ele parece defender uma vertente que não é tão importante assim você direcionar o que você quer dizer quando expõe uma história, né? Quando você expõe aquele conteúdo. Isso mexeu um pouco comigo, né? Eu queria saber o que vocês têm, tipo, sério, de opinião sobre isso. Porque para mim parece muito importante que você tenha um direcionamento, né? Embora no final a recepção não vá ser a mesma, ainda assim é muito importante que tenha um direcionamento, né? Para mim. Sei o que o João acha. Ou você, Rodrigo, tanto faz. Obrigado, Israel. Rodrigo, quer fazer algum comentário, alguma coisa? Não, vai lá, João, isso é para você. Depois eu Tá. posso reagir à sua fala. Não, eu acho que o Israel ele tem uma leitura muito boa, assim. Eu gosto das pegadas que ele tem, assim, e que ele faz. Eu basicamente, sim, eu concordo. Eu acho que essas diferentes leituras, eu acho que elas são fundamentais, assim, acho que é um dos pontos fundamentais. Como as pessoas elas podem interpretar e ler as coisas de maneiras distintas, né? Essa é uma das questões básicas até da nossa formação, que a gente aprende desde o início, né? Que não esgota a interpretação do historiador, então, entre esses elementos interpretativos possíveis, né? E aqui a gente está trabalhando com, né, no caso da Wikipédia, com uma plataforma que faz, como o Rodrigo disse, uma representação aí sobre determinado passado, um conceito, enfim, um verbete, uma biografia, enfim, e essa representação ela pode ter, obviamente, diversos tipos de pontos de vista, né? E o que me leva também a trabalhar com um desses pilares aí também da própria Wikipédia, né, que está nesse teu texto junto com com a Flávia Varela, que é justamente esse pilar dessa como é que é o nome como é que é o título daquele pilar, Rodrigo? Na verdade, isso é a história sobre múltiplos pontos de vista, é isso, né? O que pega é o pilar da imparcialidade. Mas é esse mesmo também ainda? É esse mesmo. É esse mesmo. Bom, tem esse pilar da imparcialidade, que, enfim, gera uma série de desconfortos aí para nosso gênero de escrita acadêmico, né? Então, acho que, enfim, são algumas considerações aí que eu acho que são bem pontuais. Eu acho que essa fala do Israel é bem significativa. Eu não sei, tu quer fazer algum comentário, Rodrigo, antes que eu passe para outra pessoa, né? Não, eu só ia reagir à fala do Israel, dizendo que nos termos do Michael French, ele é um cara muito inventivo, né? Ele vai falar no cru e no cozido, né? Então, quer dizer, a historiografia tem que ser apresentada crua, né? Essa que é a questão, né? Vou mostrar as fontes para vocês aqui. Vou deixar a interpretação com vocês.
Eu acho essa ideia um pouco problemática, né? Porque, enfim, o nosso trabalho não é compilar fontes e apresentar as fontes, olha que legal. Entendam o que vocês querem entender. Nosso trabalho é justamente dar sentido ao passado, né? Essa é a nossa herança historicista, é um dos elementos do historicismo que nenhum historiador, né, com todas as críticas que a gente tem à modernidade possíveis, a gente não pode abdicar disso, né? Porque, enfim, o que a gente vai fazer, né? Mas é claro que se torna um problema, na verdade, muito mais difícil com relação a se tem os databases, né? Como é que você vai atribuir sentido ao banco de dados? A Wikipédia permite isso, né? Então, eu acho essa ideia do Michael Fried, de novo, muito liberal, né? Eu acho perigosa no contexto atual que nós vivemos, né? Eu acho que a gente tem que afirmar a diferença entre ciência e opinião, cada vez mais. E defender, e agora aí a minha discussão com o pessoal lá do grupo da História Indisciplinada, lá do Sul, aqui do Sul, né? Compreendo várias das críticas, mas eu não estou disposto a abrir mão do discurso da ciência e da história nesse momento, né? Eu acho que é uma batalha política. A gente pode ter todas as discussões epistemológicas que a gente quiser, e eu adoro elas, adoro Michel Foucault. Mas agora o negócio é o seguinte, né? A gente tem condições concretas aí de embate no espaço público que não deveriam privilegiar certas discussões, pelo menos não publicamente. Na trincheira, tudo bem. Na trincheira eu bato boca com os meus colegas e tal, e discuto de maneira inflamada. Mas em termos de história pública, eu acho que a gente tem que se apresentar como cientistas e pessoas capazes de explicar a história, né, e dar sentido às documentações. Eu acho que é um momento que a gente vive e exige isso. Isso é uma questão ética para mim, né? Mais do que epistêmica, é uma questão ética. Eu vou pegar um gancho ali só para fazer esse comentário, para não deixar dispersar muito, porque realmente agora tu entrou num dos pontos da minha pergunta que eu estava aguardando ali, então vou ter que fazer até para a gente fazer esse debate logo, e aí também já abrir para outras considerações, talvez até isso seja uma coisa que está martelando na cabeça também, talvez, de alguns dos presentes, né? Acho que tem uma noção aqui que eu queria justamente, enfim, debater contigo, né? Porque dentro desses projetos que envolvem uma dimensão de história pública, e acho que esse texto do Michael Fried, ele traz um pouco essa dimensão, tem muito de história digital, né? E a história digital a gente está acompanhando um crescimento gigantesco que também proporciona um acesso a uma enormidade sem fim aí, né, de bancos de dados, de fontes digitais e digitalizadas, né, de diversos tipos e instituições e memórias e blogs e o que imaginar até. E aí a gente entra naquele sentido, né, que aí entra, eu estou pensando aqui naquela leitura do History Manifesto, né, da Joe Gouldy e do David Armitage, né, ou seja, como trabalhar grandes bancos de dados, e se a gente não souber, se a gente não tiver apto a fazer esse trabalho, outros farão por nós, né, ou seja, outras profissões vão acabar desenvolvendo aí técnicas para análise desses documentos, né, com Big Data, que nós não temos aí a formação nem o conhecimento, talvez necessário, para dar conta dessas coisas. Então isso me leva à questão que tu mencionou agora há pouco, que é isso, assim, ou seja, nessa expansão de oferta de fontes que nós vivemos, que está tudo disponível online. E aí, um dos elementos, existem vários projetos de história digital nesse sentido, de criar e disponibilizar esses bancos de dados. Esses bancos de dados ficam, para usar a terminologia aí, ou essa metáfora do Frisch, eles ficam crus, né? São bancos de dados crus. Quem vai atribuir sentido a essa documentação somos nós, enquanto historiadores, né, trabalhando com isso e dialogando com isso. E aí entra essa noção, que aí eu queria conversar contigo e ver até que ponto isso é viável dentro de um projeto como a Wikipédia, que é um pouco o que o Jerry Bentley traz, que é aquela história sob o ponto de vista, uma história universal cosmopolita, que ele chama, né? E aí entra também essa didática da história aí do Jürgen Hazen, né, da história do ponto de vista cosmopolita e ecumênico, né, que é uma das propostas do Hazen, né. Então eu fico pensando essas ligações, como trabalhar com essas noções
de atribuições de sentido ecumênicos para essas representações que nós estamos fazendo num projeto como a Wikipédia, sem lançar mão, sem fazer o uso dessas fontes primárias, e qual que é o impacto disso, assim, como trabalhar isso, apenas com as representações, apenas uma história das historiografias, digamos assim, né? Será que uma história pública digital na Wikipédia só seria possível dessa forma? Né? São algumas desses questionamentos aí que eu queria te fazer, algumas inquietações que eu tenho, e que tem relação também com alguns projetos que eu tenho aí para pensar e desenvolver aqui no futuro. Né? Então, João, olha, em primeiro lugar, a Wikipédia é um projeto Wiki que funciona numa espécie de federação de projetos Wiki. Tem o Wikinews, tem o Wikidata também. Então, a gente tem bancos de dados, crus, né, com fontes primárias. Né, a Wikipédia tem toda uma coleção de fontes primárias. Se você quiser ler os trabalhos completos de Voltaire, vocês podem entrar lá e ler. Se quer ler as constituições do Brasil, está tudo lá já. Então, existe também esse trabalho de compilação de documentação feito na Wikipédia, o que é muito interessante porque ali é colocado em linguagem de programação muito básica, né? Então, ele também permite que você facilmente, sem precisar de um OCR, né, um elemento de busca de caracteres, reconhecimento de caracteres complexos, são coisas caras que os grandes centros de história digital precisam adquirir para conseguir ler vastas coleções de documentação, né? E trabalhar com história digital propriamente dita, né? Pesquisa em história, não história digital e história pública, como a gente está fazendo, mas história digital propriamente dita, né? Então, a Wikipédia permite isso, né? Você com um programa simples um programa simples que lide com Python, você pode trabalhar, por exemplo, com Word Embedding Models, né? E aí você pode trabalhar não só com buscas de palavras-chave, mas o contexto de linguístico de enunciação, o que permite se estudar muito mais precisamente, né, os significados ali presentes e estabelecer séries da maneira como você quiser, e gráficos, e tudo que é coisa. Né? Então, a Wikipédia não seria o lugar para você fazer pesquisa. Eu sempre digo que a Wikipédia, eu e a Flávia sempre dizemos que a Wikipédia é o melhor lugar para você começar a entender um assunto. Então, você não sabe nada sobre história pública, leia o nosso verbete de história pública, que é um bom verbete. Tem ali a compilação do estado da arte. Né? Você não sabe nada sobre história do tempo presente, leia o nosso verbete. História dos conceitos, leia o nosso verbete. Historicismo, leia o nosso verbete. Mas é a primeira coisa que você vai ler. Não é a última. Né? Daí, depois disso, se você quiser trabalhar com bancos de dados, com documentação, você vai para os bancos de dados. A própria Wikipédia tem esse próprio banco de dados delas, do Commons, né? A Wikidata, mas existem outros, né? Vocês conhecem, muito fragmentado, né? Mas o legal da Wikipédia é que ela sincroniza tudo isso, né? Coloca num lugar só, organiza, né? A gente faz esse trabalho que a gente está chamando de curadoria digital, agora no artigo que vai sair no futuro, espero que ainda esse ano, né? Eu e da Flávia. A gente desenvolve mais essa ideia de curadoria digital, que é uma ideia que vai além da Wikipédia como representação, pensando ela como fator também da mudança, no sentido de que a curadoria também é um ato epistemológico, né? Também produz conhecimento, né? Então a gente questiona os pilares da Wikipédia para chegar nessa noção de curadoria digital, mas que ela seja presente nessa lógica liberal, na verdade ela faz uma performance na realidade. As pessoas podem usar a Wikipédia para debater, né? Não é uma coisa neutra na sociedade, por mais que ela queira resistir a mudança semântica, né, seja muito acelerada no nosso tempo, né, sendo um índice de estabilidade dos significados de conceitos, assim como qualquer dicionário faz e qualquer enciclopédia faz, né, ela também está sendo atualizada constantemente, então ela tenta resistir a isso. Né, e resistindo a isso, ela consegue atribuir sentido em um mundo com mudanças muito rápidas, né, e nos dá uns índices de realidade. Né. Então, esse é o primeiro ponto, né? Acho que a gente tem que começar a pesquisa no Wikipédia, essa é a dica que eu dou para todo mundo aqui, mas não vai terminar a pesquisa, não vai sair citando a Wikipédia no seu trabalho acadêmico. Até pode fazer, a gente faz porque a gente estuda a Wikipédia, né? E um bom verbete, se for citar, cita um verbete destacado, então, é a minha dica para vocês. Mas não vai ser bem aceito pelos colegas, eu imagino. Então, entra no Wikipédia, leia, veja as referências de um bom verbete destacado, essa é a primeira coisa para se identificar se o verbete da Wikipédia é bom ou é ruim, é ver se ele tem aquela estrelinha dourada no canto. Os nossos tem, a gente pode garantir que foi um trabalho minucioso que a gente fez sobre aqueles temas. Tem falhas, deve ter, mas ainda não foram nos apontadas. Se alguém nos apontar, a gente vai lá e mexe, e arruma. Né? Aquilo que eu sempre digo, assim, se querem criticar a Wikipédia, dizendo que é ruim, então vamos se juntar aí, vamos compartilhar o conhecimento que vocês têm, né? Porque senão é só pedantismo, né? Tá ruim e tal. Então, entra lá, qualquer um pode entrar. Só precisa fazer um login, não vai editar com IP, senão os caras vão te cortar na hora, porque vão achar que é vandalismo digital. Né?
até os mecanismos de defesa da Wikipédia. Esse é o primeiro ponto. Comecem a pesquisa pela Wikipédia, mas não terminem nela. Peguem as referências, leiam os artigos e depois vão para as fontes, né? Ver o que vocês querem. É um bom lugar para fazer um estado da arte, é isso que é o nosso espírito, né? O segundo ponto, eu acho que é muito mais complexa a questão que você traz, né? Essa questão que o Jan Musen resgata do texto do Kant, né? O texto fundador do Iluminismo, né? História universal de um ponto de vista o cosmopolita, né? Que naquele momento, no século XVIII, ainda era um projeto de história universal que tinha como índice fundamental a história nacional, e a história universal seria, né, uma confederação de histórias nacionais unidas por um princípio motor comum, que seria, né, a ilustração, o progresso da ciência, da razão, né? Claro que essas noções hoje elas são muito questionáveis, todas elas, tanto a história enclausurada na unidade nacional, quanto a história como marcha do progresso. Acho que o século XX deixou isso bem claro, né, que o conceito de progresso, e aí várias referentes, de Walter Benjamin até o Hartog e o Ernst Traverso, aí, né? Walter Benjamin foi uma testemunha disso, né? A noção de progresso, a história como marcha do progresso humano e relacionada necessariamente à emancipação social, como justificativa da escrita da história, ela não para mais em pé, né? Então a gente precisa encontrar outras formas de justificar a história, né? Inclusive, talvez o nosso trabalho na Wikipédia seja uma outra forma de justificar, de maneira episódica e não desenvolvimentista ou progressista, né? Verbete a verbete, e não com uma grande narrativa, né? Então, eu acredito que através da Wikipédia, enfim, a gente não está fazendo uma história universal, nem uma história global, a gente está trabalhando com fragmentos, né? Então, aí realmente é um propósito bem diferente, né? Mas como fazer isso a partir de múltiplos pontos de vista, né? Bom, esse é um problema que existia lá no Kant, do ponto de vista hermenêutico, ele reaparece com a virada linguística e hoje com o giro ético-político, né? E essas demandas que se desenvolvem a partir do multiculturalismo. Acho que você nos traz um problema que é muito mais complexo, na verdade, do que o trabalho que a gente faz na Wikipédia. O meu entendimento como historiador é que a gente precisa responder a essas demandas de alguma forma e reelaborá-las, né? O nosso trabalho, e aí eu desafio de novo a noção de autoridade compartilhada, não é dizer o que as pessoas querem ouvir, né? O que os grupos sociais, políticos, os grupos que né, não é dizer, a gente inclusive vai frustrar as expectativas das pessoas, né? O que a gente tem que fazer é elaborar as questões a partir do nosso contato com a documentação, seja na primária, secundária. Eu sou historiador da historiografia, eu brinco que quando eu vou no arquivo, eu boto o dedo no olho depois, e a única vez que eu fui no arquivo, botei o dedo no olho depois, fiquei com o olho desse tamanho por 2 semanas. Não foi a única, né? Mas foi uma besteira que eu fiz. Não façam isso, usam luvas, né? Então, eu sou historiador da historiografia, mas para mim, enfim, a fonte é a historiografia, são as cartas dos autores, tem um outro universo, trabalho também, flerto com a história dos conceitos, nunca vou ser um historiador conceitual por sangue, né, por N motivos, mas flerto com a metodologia, né, eu trabalho com outro rol de fontes, eu começo com a enciclopédia, depois eu vou eu começo com a fonte terciária e vou descendo, que é uma coisa que história conceitual tem, né, começo com a enciclopédia, depois vai para o dicionário, depois vai para o discurso político, para a historiografia, chega nos panfletos políticos, assim, pensando a história a partir do índice de aceleração da mudança relativa à semântica dos conceitos, né? Ou seja, o discurso político inventa conceito o tempo todo, assim, bionecropolítica, assim, inventa umas coisas estapafúrdias, assim, na internet hoje em dia, assim, né? Mas o dicionário e a enciclopédia precisa falar o conhecimento consolidado, a historiografia é mais inventiva, então tem essa mediação. Então, a minha forma de lidar com a documentação é diferente de muitos dos meus colegas, mas eu tenho esse referente, quer dizer, a gente sempre vai ter, né, um referente da realidade com relação aos problemas que a gente está enunciando, né? E eu vejo isso como um problema muito mais geral, né? Quer dizer, a gente precisa responder, de alguma maneira, a essas demandas de orientação no tempo, né, para que a história seja socialmente relevante, né? Isso não significa fazer um discurso êmico, né? Seria assim, o discurso do índio sobre a tribo, no vocabulário antropológico, né? A antropologia não é isso, a antropologia é uma elaboração teórica da etnologia, da etnografia. Vários problemas aí que a gente discute, né? Mas esse é o espírito. Certo, obrigado, Rodrigo. Eu não conheço a Wikidata, eu vou explorar ela um pouco mais para dar uma olhada com calma em algumas possibilidades. Enquanto isso, tem até outra pergunta já relacionada a isso, mas vou primeiro passar para o Caliel, vamos ver o que o Caliel tem aí de pergunta. Diga, Caliel. Boa tarde, João. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom? Eu fico muito feliz aqui por estar na presença do Rodrigo, porque ele está tocando no assunto que eu tenho muita curiosidade.
tenho tipo assim, um histórico na minha vida de passar por diversas visões em relação à Wikipédia. E quando eu vi que o João ia trazer esse tipo de discurso, esse tipo de ideia, eu me lembrei logo, caraca, é uma dúvida que eu tenho muito, porque, por exemplo, a gente cresceu na escola vendo que, eu tô agora no terceiro semestre da faculdade de História, né? Tenho 20 anos ainda, e a gente cresceu na escola vendo que não era pra gente referenciar a Wikipédia. Não use Wikipédia, sei lá o que e tudo mais. Aí eu, beleza. E a gente acabava usando, porque era uma forma mais simples de encontrar o que a gente queria, nossas perguntas. Uhum. Aí na faculdade eu encontrei vários historiadores, colegas ou não, que informação que eles falam, eles também têm essa perspectiva contra a Wikipédia. E eu ficava sempre com o pé atrás, eu ficava, caraca, será que ela é realmente esse mal todo? Ela parece algo demoníaco, tipo, porque ela pode ser editada por qualquer um, ela pode ter um discurso extremamente imparcial, um discurso extremamente parcial, e eu fui crescendo com isso na minha cabeça, e cara, pra onde é que eu vou? Eu vou pra cá, eu vou pra ali, eu fico de colado, com quem que eu concordo, e uma coisa que eu faço muito, hoje em dia, é usar a Wikipédia, só que eu uso justamente da forma como o Rodrigo falou, de usar ela como primeiro, sabe? Uma parte, você pega ela, eu uso ela muito para ir atrás de outras fontes. Eu pouco realmente vejo o conteúdo que tem lá dentro dela. Às vezes algumas datas, algo específico demais, mas a maioria das vezes eu vou lá e entro para pegar outras fontes. E eu percebo que na história da escola, quando a gente estuda história na escola, na faculdade, a gente não tem essa assistência quanto a usar a Wikipédia. Eu não sei se isso é uma cadeira de história digital, o que seja, mas perpetua, né? Tanto na academia quanto na sociedade. Então eu fico pensando, como é que a gente pode levar isso para dentro da sociedade de modo geral? Tipo, um dia eu vou ser um professor de história. E eu tenho medo de falar para os meus alunos que podemos usar a Wikipédia. Aí o pai do aluno, você quer usar a Wikipédia? Algo tão subversivo, maligno, que qualquer um pode dar sua opinião. Então, tipo, eu não sei se você tá entendendo, mas eu tenho muito receio, sabe? Como levar isso para a sociedade, como a gente começar a mudar isso na sociedade, sendo que esse é um debate extremamente acadêmico, como a gente está vendo aqui, estamos recitando historiador de tal, historiador X, aquilo, teoria daquilo outro, e isso não chega tão bem na sociedade, né? E é perspectiva da história pública, querendo ou não. Então, de certa forma, é um pensamento que eu tenho, eu acho que me persegue até agora, né? Até hoje, eu espero melhorar ele. E se o João Júlio e o Rodrigo puder dar opinião, eu agradeço muito. Valeu, Calhau, obrigado. Diga lá, Rodrigo. Então, Calhau, muito obrigado pelo seu questionamento. Esse tipo de relação ambígua com a Wikipédia, ele está no cerne do nosso interesse em qualificar a Wikipédia, né? Mas eu queria mostrar uma alternativa para vocês, que vão dar aula de história em breve, se é que já não estão dando, né? No seu relato, Calhau, de como a gente pode pensar a Wikipédia antes de dar um verbete para os alunos lerem. A gente pode problematizar ela, como eu falei, né? Não só como uma ferramenta, mas como um problema na história, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma guia aqui desse verbete aqui, ó. Só como um exemplo, tá? Estão vendo aí? Atentado contra Jair Bolsonaro. Todo mundo viveu isso, sabe do que se trata. A Wikipédia está pedindo dinheiro aqui. Eu não tenho dinheiro para te dar a Wikipédia. Já faço alguma coisa voluntária para vocês. Mas assim, deem uma olhada aqui, tá? É um verbete que tem boas referências e tudo mais, né? Um verbete razoavelmente curto, né? Mas vejam o seguinte, olha, aqui no cantinho, olha, isso aqui é uma coisa que dá para trabalhar em aula, tá? Tá vendo aqui aí editar? Aqui a gente pode mexer no verbete, tá? Eu aconselho vocês a não ensinarem os alunos a fazerem isso sem antes ir aprender vocês como é que funciona, tá? Porque vocês podem ser banidos da Wikipédia. Menos o login de vocês, se fizerem coisa errada. Mas aqui tem histórico, tá vendo? Vou clicar aqui, ó. A Wikipédia grava em um arquivo todas as edições que foram feitas num verbete. Todas. A Wikipédia é um grande arquivo também. Um arquivo dela mesma, mas é um grande arquivo.
Um arquivo que pode ser usado como testemunha para testemunhas de uma história do tempo presente digital, digamos assim. Né? Então, aqui, cada pequena alteração do verbete foi gravada. Aqui tem a data, quem fez, né? E eu vou mostrar para vocês aqui os primeiros. O atentado foi lá em... Quando é que foi o atentado? Vamos ver que tem a data. 6 de setembro de 2018, tá? Vamos ver aqui como é que começou o verbete. Primeiro. 6 de setembro. Ó, o verbete foi inventado no dia 7. No dia seguinte, alguém já fez o verbete. Aí você pode clicar aqui e ver como é que ele era. Tá? Vou clicar aqui. Ó, aí uma coisa... Muito alguém verbete, tá? Mas olha só, daí o verbete vai sendo atualizado constantemente, tá? 7, 7, 7, 7, 7, até que chega aqui, ó, um IP. Não, vamos ver aqui, um IP é alguém que não fez login, tá? Daí vai ter as intervenções aqui. Eu estou tentando encontrar não preparei isso para vocês, né? Estou tentando encontrar aqui quando é um pessoal da teoria da conspiração que entra aqui e tenta, vamos ver aqui. Ó, aqui olha aqui, ó. Em seu perfil no Facebook, do ADL, contam críticas à política e teorias da conspiração contra a maçonaria, foi filiado ao PSOL, né? Tem um aqui que fala do Fórum de São Paulo, que vocês podem ver. Oi? Alguém falou alguma coisa? Vamos ver aqui. Agora não. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Agora não vou achar. Bom, fucem aí depois, vocês vão encontrar. E daí vocês vão ver a comunidade tentando lidar com a teoria conspiratória. Tem um momento que o fulano diz assim, não, porque esse cara tinha ligação com o Fórum de São Paulo, segundo Olavo de Carvalho, e não sei o quê. Né? Daí a gente vê, assim, como é que, né, a Wikipédia vai lidando com as fake news. Né? E a comunidade vai lidando com aquilo, numa disputa. Né? Eu não vou achar agora, porque tem muita coisa que vocês viram. Desculpa, eu não preparei isso. Da próxima vez que eu falar, prometo que eu preparo isso aqui para vocês. Eu falo só de fake news, com vocês, que é delicioso. Tem também o outro verbete que ficou famoso com isso, é o verbete da Escola de Frankfurt, porque tem lá o marxismo cultural, né? E daí vai indo, e aquilo vai indo e voltando, daí depois vira só um tópico que tá ali, marxismo cultural, teorias conspiratórias. Aí diz, a Escola de Frankfurt sofreu, né, teorias conspiratórias. Né? Mas se vocês forem na Metapédia, daí eu não conheço direito, não lembro dessas coisas, né? Mas eu sei que lá tem esses negócios, assim, né? Então essa é uma forma de se mostrar como é que a Wikipédia lida com a realidade e com o problema da referenciação, porque esses caras que escrevem essas coisas, eles têm vozes da minha cabeça como fonte, né? Ou Olavo de Carvalho de Siqueira, a fonte fidedigna, né? Então, mas assim, outra forma de se trabalhar com a Wikipédia, você vai no histórico aqui, daí você vem aqui e vão procurar os... Onde é que tá aqui? Histórico, não, vamos pegar um verbete melhor aqui, peraí. Um verbete que eu conheço, tá? É o que a gente fez, vou pegar o historicismo, tá? Estão vendo o historicismo aí? A gente vem aqui, ver histórico, e daí, estatísticas de edição. A outra forma de se trabalhar com a Wikipédia é ver os metadados dela, né? Daí tem todos os dados aqui, número de edições, número de editores, visualizações da página nos últimos 60 dias, né, edições menores, número de edições, e todo mundo que fez, as contas, os IPs, todo mundo que contribuiu para o verbete. Né? Aqui, deixa eu mostrar um outro aqui, que eu trabalhei mais nele, que é esse verbete aqui. Por exemplo, a gente vem aqui, daí ver histórico, daí estatísticas... deixa eu ver, tá aqui, estatística de edição, esse verbete aqui, né? 10 primeiras edições, por texto acrescentado, né? Esse aqui é o nosso ex-bolsista, não posso dizer o nome dele, porque ele andou editando o verbete do Brasil Paralelo, e o pessoal lá, ele foi nosso estudante, né? Ele está nessa história agora, mas ele sofreu umas perseguições, então ele criou um pseudônimo para ele, né? Mas ele foi o principal, ele fez a maior parte das edições, né?
Porque a gente fica mais a Flávia gosta de escrever bastante, a gente fica mais na orientação, né? Então a gente tem vários dados aqui que dá para jogar com eles, criar tabelas, criar, né, gráficos, né? Ou seja, existe uma documentação, todo um universo como um arquivo, né? A Wikipédia é como um arquivo dela mesma, né? E consequentemente, da história do tempo presente. Né? No caso do verbete do Jair Bolsonaro, na Escola de Frankfurt, a gente vê aí essas questões. Então, além de você dar para os seus alunos, então essa é a dica, né? Que é um trabalho muito mais complicado de fazer um verbete, né? Antes disso, antes de chegar a isso, talvez seja interessante vocês mostrarem como é que a Wikipédia funciona, mostrarem os pilares da Wikipédia, né? E apresentarem os dados, e apresentarem a Wikipédia como fonte, né, e como é que ela funciona como fonte. Então, a gente tem esses dois lados. Assim, apesar da Wikipédia ser uma fonte terciária, né, ela também vem sendo considerada por alguns estudiosos da Wikipédia como uma fonte primária. Né? Veja como a questão é relacional. Né? É uma fonte terciária entendida por ela mesma. Né? Eu vou lá e vou consultar a Wikipédia, que é a enciclopédia. Agora, eu posso tratá-la como uma fonte digital primária para se entender disputas do tempo presente. Como é que foi a construção do fato, né? Pensar assim, né? Como é que o fato não é a realidade, o fato é uma interpretação da realidade. Né? Então, eu construo o fato na Wikipédia do atentado do Jair Bolsonaro. Você vê todas aquelas etapas, como é que foi feito, quais são os interesses que aparecem ali, como é que a Wikipédia reage às teorias da conspiração ou não, foi feito um bom trabalho ou não, foi tenso ou não. Tem um trabalho em 2009, se não me engano, um professor da Sciences Po, na França, detestava a Wikipédia, os alunos ficavam usando aquilo, daí ele fez o seguinte, ele mandou os alunos dele vandalizarem a Wikipédia, para mostrar como a Wikipédia era ruim. Atitude bem questionável eticamente, né? Mas não deu 2 semanas, eles avacalharam com vários verbetes, mas em 2 semanas a comunidade já tinha refeito toda a cacaca que eles tinham feito. Né? Então, quer dizer, ainda em 2009 já tinha uma comunidade, bem ativa. Hoje é muito mais, porque a gente tem bot, então se o cara vai fazer isso, ele já é cortado, não vai funcionar com as edições. É sempre importante a gente fazer a edição com um login, fazer uma conta no Wikipédia, mostrar a cara, pode ser um pseudônimo, mas você vai lá, cria uma página, diz a que veio, para que as pessoas te reconheçam e participa dos fóruns, conversa, né, troca ideias com o pessoal. A gente tem também um grupo no Telegram, que eu participo, fico mais observando, porque eu sou mais do que eu não sou wikipedista, né, eu sou um cara que estuda a Wikipédia e que os alunos é que viram wikipedistas no nosso projeto. Né? Fantástico, muito, muito legal mesmo. Essa visão da Wikipédia como fonte dela mesma realmente abre uma série de portas até para pensar estudos de história do tempo presente, dessas disputas, né, no presente, dessas narrativas em disputa, né. Isso eu achei fantástico mesmo, o potencial disso para, enfim, interpretação aí de eventos tão recentes aí quanto o atentado do Bolsonaro, por exemplo. Achei muito legal. Pessoal, aproveitem, mais alguém tem alguma pergunta? Hoje eu estou bem democrático, estou bem... Pablo Damasceno, diga lá, Pablo. Opa, boa tarde, professor. Boa tarde, professor Rodrigo, nobres colegas. Gostaria de agradecer, primeiramente, pela presença do professor, por compartilhar com a gente essas informações tão valiosas. E em principal, é uma pergunta, não uma dúvida, porque o conceito de autoridade compartilhada ele é bem recente para mim. Então, eu ainda estou no processo de absorver a noção e compreender melhor e até buscar meios de pôr em prática, né? E essa seria a minha pergunta, né? O Wikipédia aparenta ser um meio onde esse conceito ele é bem aplicado, né? A própria comunidade, ela se regula, por assim dizer, e dá espaço para todos contribuírem, né? Mas como que eu posso trabalhar esse conceito de autoridade compartilhada em outros locais, né? Ou na sala de aula, ou num debate acadêmico, ou, assim, de uma maneira pública, né? Por assim dizer, onde a gente vê questões de terra plana, fake news, astrologia, tratamento precoce, esses outros pontos, né? Como que eu posso trabalhar a autoridade compartilhada dentro desse cenário? Excelente pergunta, Pablo. Quer começar, Rodrigo? Quer falar alguma coisa? Bem brevemente, é porque eu já falei muito hoje, né? Mas a ideia... Não, mas a ideia realmente é essa, a gente trabalhar aí e eu discutir bastante. Mas pode falar. Eu acho que a pergunta, Pablo, seria assim para você que eu falei, eu responderia com uma outra pergunta, né?
com quem você quer compartilhar a sua autoridade, né? Entende? Com quem você quer construir conhecimento histórico de alguma forma, né? Então, me parece que, olha, você quer construir, quer compartilhar a sua autoridade com os memorialistas do seu bairro, tem toda essa relação com a história regional, por exemplo, com as comunidades periféricas, né? Eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto de que nós estudamos história, a gente tem não apenas uma autoridade, mas também uma responsabilidade grande, né? Então, qual é o seu objetivo, né? O que você quer com esse conceito de autoridade compartilhada? Outro caminho é você fazer experiências de extensão e problematizar elas a partir dessa noção, né? Não partindo dela, né? Talvez seja uma experiência mais tradicional para o campo da história, né? Em geral, a gente vai do particular para o geral e não do geral para o particular na história, né? Ou seja, a gente faz uma pesquisa, daí a gente vê, bom, que noção que vai nos ajudar a compreender isso. Seria uma outra dica que eu dou, né? Se você está interessado em projetos de extensão universitária, faça a extensão universitária e depois se pergunte se é história pública ou não, né? Se é, o que é isso, que tipo de história pública, ou se é um que não está no manual, você vai ser muito feliz, vai publicar um artigo e vai ficar famoso. Seria a minha consideração, bem brevemente. Eu colocaria uma outra questão só também, assim, e aproveitando a pergunta do Pablo e elaborando também uma questão a mais. Até que ponto esse conceito de história compartilhada, né, ou, lógico, recolocada aí por ti, pela Flávia Varela, como história negociada, até que ponto isso não parece realmente muito mais fontes propriamente digitais do que outros tipos de debate, né? Porque assim, a gente entrou, como aquilo que tu falou logo no início da tua fala, né? O Humberto Eco foi muito feliz nisso. A gente abriu com a internet, também deu a voz a uma série de idiotas também, né? Então, nesse sentido, assim, eu tenho a minha pergunta seria essa, assim, seria possível a gente pensar realmente projetos hoje, né, realmente de história, né, de uma experiência de uma autoridade compartilhada ou negociada fora desse âmbito digital, né, com essa presença do mundo digital hoje, ainda mais agora, com as aulas tudo remotas, tudo, né, nossa vida na frente do computador o dia inteiro. Qual que é o poder dessa ferramenta digital para esse conceito, né? Ele é essencial para esse conceito? Ou a gente conseguiria realmente trabalhar isso em outras formas, fora desse âmbito digital? Uma pergunta assim que eu queria fazer. Então, assim, essa ideia da sensação de autoridade, ela surgiu em parte quando fizemos uma palestra na Federal do Rio Grande do Sul, o professor Benito Schmidt, que é alguém que tem ampla experiência com história pública, trabalha com o problema da relação de memória e história, há muito tempo, história social, teoria, mistura muita coisa. O Benito é um cara muito original. A gente apresentou esse problema e diz, a gente tem que negociar com a comunidade. Aí ele levantou a mão e falou assim, não, mas isso é uma coisa muito comum nos projetos de história pública. Então, acho que essa pergunta, eu estou partindo dessa fala do Benito, né? Mas essa pergunta, acho que ela tem que ser feita para quem tem outros projetos, né? Como é que aparece isso? Acho que o Michael Flint fala um pouco disso também, né? Ele está chamando de autoridade compartilhada, mas a gente pode pensar que houve uma negociação ali. Ele tenta... me parece que a perspectiva dele é dizer, não, eu não vou negociar, eu vou deixar que todo mundo fale o que pensa e tudo mais, mas tem uns momentos da curto-circuito, quando os operários entendem a luta operária como algo ruim, né? Eles entenderam ao avesso, provavelmente por conta da própria história dos Estados Unidos, do propaganda anticomunista, demonização dos sindicatos e tudo mais, né? Então, eu acho que vai um pouco por aí, assim. Bom, é isso. Eu me lembro da segunda parte da sua questão. Não sei se eu respondi direito. Não, tá ótimo. A gente vai conversando aí. Acho que dá tempo de fazer mais alguma pergunta. Mais alguém? O Elton fez um comentário aqui que é um pouquinho extenso. Eu li, mas não consegui compreender muito bem aqui. Sim, eu li, sim. Ele falou sobre que é uma faca de dois gumes, né? De fato, pois você tem uma escolha ética, né, Elton? Bom, você quer compartilhar a sua autoridade com os quilombolas, ou você quer compartilhar a sua autoridade, sei lá, com Jair Bolsonaro, com
Sim. o Silas Malafaia, enfim, é uma questão ética, né? Então é importante, né? Porque tem esses dois lados, como você falou, eu posso construir conhecimento histórico, resgatando as memórias diaspóricas e problematizando o problema da consciência histórica. Tem um artigo do Rodrigo Weimer, que é muito bonito, inclusive, que é Gente de Felisberta, o problema da produção de presença, que ele trabalha lá com o Hans Gumbrecht, né, a noção de produção de presença, mas ele faz isso a partir de uma minuciosa pesquisa de arquivo sobre uma família quilombola no Rio Grande do Sul, uma família estendida, né, que é a família da Felisberta, né, no qual essa comunidade é iletrada, a maior parte deles, mas guarda os arquivos, né, os documentos, as cartas dos seus antepassados. Vocês sabem que pouca coisa de muito dessa documentação foi destruída, né, mas eles guardavam. E ele faz a leitura na frente da comunidade dessas cartas, é um momento muito bonito. Então a gente vê assim, né, essa problema da presença do passado e a história social se juntando, um raro experimento, né, não tão raro assim, mas é raro ainda. A gente tem outros experimentos nesse sentido, esse no trabalho de outros colegas aí, né, que talvez pudesse ser entendido também nessa chave, né? Mas ele não se abstende de dar uma ordem, um sentido, um significado para aquela experiência a partir da noção de consciência histórica. Então, o que me incomoda na perspectiva do Michael French é a ausência de teoria, na verdade. Porque ele está ali, a autoridade compartilhada, todo mundo vai falar o que pensa, daí dá esses curtos-circuitos. O operário entende o contrário do que a pessoa quiser, e vai ficar por aí, né? Quer dizer, a gente precisa de alguns conceitos para pensar a consciência histórica deles, né? Eu diria isso, como professor de teoria, eu diria, me incomoda a ausência de teoria, de reflexão teórica e de instrumentalização de conceitos-chave do pensamento histórico, né, e da disciplina da história, aí nesse jogo, né? Eu acho que é isso que me incomoda no texto do Michael French. Mas a ideia é um insight fantástico mesmo, mas quando a gente joga para a nossa realidade, é impossível não pensar nessa faca de dois gumes, como você bem se expressou. Muito bom, muito legal mesmo. Essa percepção realmente com uma ausência de teoria é um das problemáticas. Agora, assim, estou pensando nessa fusão que alguns autores têm feito. Talvez eu não conheço muito bem a produção do Frisch depois desse capítulo, né? Os trabalhos subsequentes dele, mas eu estou meio que pensando nessa fusão da história pública e história pública digital, né? E que é um desdobramento bem interessante, assim, que tem uma série de já iniciativas nesse sentido, né, de criar plataformas colaborativas digitais, onde pessoas espontaneamente possam, né, trazer as suas experiências relativas a determinado assunto que acharem pertinente ou relacionado à origem do próprio, site. Tem o famoso, né, aquele projeto Memoro na Itália, né, que é aquele projeto que as pessoas botam suas memórias, né, um grande projeto digital. Também tem, lógico, aquele muito mais direcionados, tipo Her Stories, do Sri Lanka, que traz aquelas mulheres, né, atingidas pela guerra civil, né, no Sri Lanka. Então, realmente traz uma orientação de história pública um pouco mais direcionada, né? Mas essa é a minha questão, assim, porque nesses projetos de história pública digital, que sejam plataformas colaborativas e que as pessoas possam realmente propor um banco de dados ou a criação de banco de dados a partir de memórias individuais, de maneira solta e maneira bem desregrada, digamos assim, né? Isso pode ser bem interessante enquanto uma fonte primária futura para uma pesquisa de historiador, mas também, por outro lado, pode significar realmente para aquelas pessoas que, talvez de uma determinada comunidade, que se identifiquem, que preservem a sua própria oralidade sobre aqueles espaços, né? E aí, então, assim, eu fico pensando, e esse é das minhas ideias de projeto. Eu concordo, né, fazer um banco de dados por ele mesmo, para ele existir numa plataforma digital e estar ele disponível para as pessoas pesquisarem, ele é interessante, embora ele não ofereça essa instrumentalização, né, no sentido de propor uma teoria de história que dá uma explicação sobre o passado, né? Ele apenas armazena e cria esse armazenamento. Mas, por outro lado, assim, acho que entraria, talvez, essa noção de uma autoridade um pouco compartilhada sobre os usos que poderiam ser feitos dessa plataforma, né?
E aí, assim, uma das coisas que eu fico pensando, por exemplo, é uma correlação entre o banco de dados, né, com, por exemplo, um georreferenciamento e colocar isso em espaços públicos com QR Code, por exemplo. Né? Tu está no espaço público, tu acessa um QR Code e tu acessa automaticamente as memórias que se referenciam àquele espaço público. Né? Então, seria uma história pública, digital, né? E sem nenhum tipo de controle do historiador, porque os usos que vão ser feitos e as memórias que vão ser vinculadas a um espaço como esse nos escapam. Tu até pode oferecer uma descrição, uma contextualização de um ambiente, de uma praça, de um pier, de uma cidade, algum lugar assim. Então até pode trazer elementos de contextualização daquele espaço, mas os usos que aquele espaço foram feitos ao longo do tempo e como a sociedade mantém a sua relação de memória com esse espaço, seria totalmente desregrado, livre, seria tão múltiplo quanto as próprias representações e ideias que as pessoas têm e as vivências que elas tiveram. Então eu fico pensando até que ponto esse conceito também ele não favorece esse tipo de uso do passado, que é um uso de passado coletivo sem regramento da história. Né? João, acho que essa é uma observação muito pertinente. A gente tem colegas aqui, você falou de experiências internacionais, a gente tem muitos colegas no Brasil, né, agora construindo esses bancos de dados, né, agora, e também fazendo projetos nesse sentido. Né. Eu lembro aí claro, do Thiago Nicodemo, que agora também é diretor, eu acho, não sei se esse é o título do Arquivo Público de São Paulo, né, colega da Unicamp, que tem várias intervenções sobre história digital, e é um cara que pensa documentação, um cara que vem da teoria, mas pensa arquivo, né, hoje, né. Está montando um banco de dados aí, memórias da Covid, tem várias pessoas fazendo isso, né, mas o dele é um projeto grande, assim, com financiamento e tudo mais, né. Tem o Pedro Silveira com ele lá também, que é um colega muito importante aqui no campo, já citei ele. Na Europa, a gente tem a Anita Lucchesi, né, que trabalhou em Luxemburgo, agora acho que tem um outro centro, tem uma tese muito interessante sobre história digital e história pública, com as memórias dos imigrantes em Luxemburgo, que é um país minúsculo, mas cheio de imigrantes, né? O trabalho dela também eu recomendo para quem quiser conhecer. E sobre essa experiência com QR Code, se eu não me engano, o Laboratório de Usos do Passado da URGS, né, LUPA, Laboratório de Estudos sobre os Usos Políticos do Passado, né, o LUPA, coordenado pelo Fernando Nicolazzi e pela Caroline Bauer. Né? O Fernando Nicolazzi é um cara que se interessa por esses temas a respeito da história indisciplinada, da história fora da academia, ele tem intervenções sobre isso, que vai desde Leandro Carnal até fala sobre Brasil Paralelo também, né? Ele que traz essa provocação, será que o Brasil Paralelo é história pública ou não? Pelo menos ele foi o primeiro que eu vi fazendo isso, né? É muito pertinente essa problematização, né? E também a Caroline Bauer é especialista em política de memória, tem uma tese muito importante sobre a Comissão da Verdade, sobre os usos do passado, né, na Comissão da Verdade. E, se eu não me engano, eles fizeram umas experiências assim, eu estou planejando, estou tendo tempo de acompanhar tudo que está sendo feito agora durante a pandemia, mas tem muita gente coletando fontes e organizando arquivos, acho que isso é fundamental. Inclusive, a história digital tem esse lado muito pragmático. Né? Vamos ver que os mecanismos aqui da história digital nos permitem fazer no campo da história. Né? Por outro lado, tem uma pequena parcela de pessoas interessadas em história digital, que estudaram a teoria da história, como Pedro Silveira, Anita Lucchesi também, que problematizam teoricamente essas ferramentas que é um problema, transformam em problemas. Né? Isso é uma tendência que a gente tem também no projeto Teoria da História na Wikipédia, a gente pensa a Wikipédia como um problema. Né? Então, essa série de diagnósticos compartilhados fazem parte das nossas preocupações. Né? O computador e a internet como um problema, os usos do passado, a história pública não é só aquilo que a gente gostaria que ela fosse, ela também pode ser o Brasil Paralelo. Então, são diagnósticos compartilhados aí, né, que fazem parte das nossas reflexões e que é importante da gente ter em mente, né, quando vai fazer esse tipo de discussão. Né. Deixa eu ver o que mais. Eu falei de vários projetos, é claro, devo ter esquecido de algum, cometi uma injustiça, é claro, tem muita coisa, enfim, eu peço desculpas já, mas eu cito esses colegas, porque, enfim, são interlocutores importantes para a gente, né, eu falei do Jurandir Malher, da questão dos públicos, né, ele e o Fernando têm um diálogo, embora perspectivas bem diferentes ali, né,
eles têm um diálogo, trabalham no mesmo departamento e tal, né? E eu recomendo também o texto do Tiago Nicodemo, junto com o Odilon Cardoso, que chama-se Meta-História para Robôs. Está em inglês, na história da historiografia, para quem lê inglês, Meta History for Robots. Justamente eles atacam esse problema do database como algo irredutível ao sentido da história, do ponto de vista narrativista, e propõem uma abordagem pós-narrativista, que flerta com o pós-narrativismo, mas que se apresenta como um experimento da construção de um bot, e o Odilon Cardoso entende dessas coisas, né? De um bot. Deixa eu ver aqui como é que chama aqui. Meta History for Robots. Né? History for Robots. Então, vou botar aqui. Esse texto aqui é genial. Assim. Genial. Então é um argumento meio esquisito, assim, né? Vamos construir um robô para fazer história, construir uns tropos, né? Pensando um pouco lá com o Hayden White, né? Vamos construir uns tropos, assim, para depois rechear eles com informação. Então, o robô vai lá e conta umas histórias, ainda bem primitivo, claro, né? Um experimento, mas é uma tentativa de pensar o database, o significado do database. Não, fantástico, porque isso é uma das coisas que eu venho discutindo e martelando, né? Que assim, a gente está numa posição muito delicada em termos da formação histórica, eu acho, que é essa a nossa ausência de reflexão durante a nossa formação para dar conta dessas realidades do mundo digital que são muito vastas, né? A maior parte aí, eu digo pela nossa própria formação que a gente tem aqui na Universidade Estadual do Ceará, nós não temos, por exemplo, não tem, por exemplo, disciplinas voltadas para questões da informática para a história, né? Isso seria extremamente importante, porque acho que a gente está caminhando cada vez mais. E aí entra aquela reflexão que eu já citei antes do Manifesto da História, né, do Armitage e da Gouldy, que é justamente, ou seja, se a gente não tomar a dianteira desses debates, outros vão fazer por nós. Né, outros vão fazer, quem tem competência para isso, seja ser eu, o cara da ciência da computação, o cara da economia, ou ser eu na análise de sistemas, esses caras, em algum momento, eles vão realmente fazer propostas como essa, desse texto provocativo aí que tu está nos colocando, da meta-história para robôs, no sentido de tu colocar uma compilação de dados básicos ou de dados que tu tem sobre determinada pessoa e um algoritmo gera uma biografia. Tu pode gerar uma biografia a partir de dados chaves, né? E aí, ou seja, a escrita da história, esse processo criativo, ele pode ser automatizado. Ele pode ser automatizado e a gente se torna irrelevante. Né? Com a provocação, né? Exato. Um futuro distópico para a profissão de exato. Né? Então, assim, essa é uma das minhas preocupações. Eu tenho essa preocupação sobre a questão da nossa formação e a nossa incapacidade para lidar com a dinâmica da informática de uma maneira com propriedade, de fato. Né? A gente estava discutindo numa outra... Acho que foi no encontro passado, até com o texto do Ricardo Santiago, que é justamente uma das problemáticas que ele traz, que é, olha, existiria ou não a necessidade de fazer uma formação específica para a história pública, né? Criar cursos específicos de história pública, será que teria coerência, né, isso ou não? E aí eu devolvi essa provocação com outra na nossa discussão, né? Ou seja, nós estamos preparados para atuar nessas dinâmicas de história pública, nós temos essas capacidades de formação para atuar em todos esses níveis que a história pública oferece, né? Se a gente não tem, a gente precisa buscar essa complementação de alguma maneira, ou a nossa formação tem que ser atualizada, né? Até essa dinâmica aí de divisões clássicas das disciplinas, de moderna, contemporânea, Brasil, antiga, talvez já não esteja mais dando conta, né, dessas nossas novidades todas. Talvez essas precisaria realmente passar por uma certa atualização. Aí eu pergunto o que tu acha disso, Rodrigo? Então, no último evento que a gente teve na rede de história pública, eu estou totalmente fora do tempo, já não sei, mas acho que foi esse ano. Eu acho que foi esse ano, né?
Depois a gente respondeu lá um questionário e tal, que a Anitta Luquezzi, outro pessoal lá da GML, o pessoal lá da rede mesmo, né? Eu sou interlocutor, não sou tão atuante assim, só fui convidado dessa vez. A gente respondeu lá uma questão, assim, de como é que seriam esses cursos. De fato, está tendo propostas, né? E a gente vai ter em breve cursos de mestrado em História Pública. Se eu não me engano, também a Federal do Rio Grande do Sul fez uma reforma curricular recentemente e o bacharelado deles transformou em bacharelado de História Pública. Parece que é isso mesmo. Eu tentei procurar até na internet, mas eu não achei assim, isso muito claro no site ainda, né? Mas eu já ouvi falar disso também. Eu era coordenador do curso há um tempo atrás, estava fazendo uma reforma curricular, eu propus isso também, mas eu fui rechaçado pelos colegas, eu não sou muito bom de política, assim, é terrível. Não venci essa batalha, mas eu acho que teria sido legal também para a gente. Talvez no futuro essa proposta volte de novo, e não vou ser eu que vou fazer a proposta, porque senão não vou dizer que não. Vamos ver se aparece. Eu acho interessante isso, né? Se a gente tem uma licenciatura, o bacharelado de História Pública oferece oportunidades, talvez, de começar a cavar esses espaços profissionais para fora da academia, que, enfim, são bem-vindos, né? A gente tem um pouco de receio de fazer essa discussão, né? A gente, às vezes, vem com propostas para os alunos montarem uma empresa júnior, eles dizem, não, mas isso é o neoliberalismo na universidade. Então, acho que eles têm razão, na verdade, né? Tem razão. Né? Empreendedorismo, vamos fazer um YouTube, vamos fazer não sei o quê. Mas é uma discussão que a gente precisa fazer em algum momento, né? Porque uma coisa é a gente lutar uma van no nosso bastião da moralidade anticapitalista, e outra é a gente entrar na realidade e tentar ter um emprego, né? Ganhar algum dinheiro, né? Um pouco essa ideia absurda de que a gente tem que fazer as coisas de graça, né? Isso eu vejo, assim, os colegas, a gente entrevistou um LAPES, né? Um Laboratório de História Pública que a gente tem na UFSC, eu sou coordenador agora, e durante os primeiros meses ali da pandemia, a gente entrevistou uma influencer que chama Deborista, você pode procurar ela no Instagram, ela é mestranda na URGS, mas tem lá, sei lá, milhares de seguidores no Instagram e tal, né? E ela veio com isso, olha, eu fiz um podcast, eu faço propaganda de produto que me mandam e tal, só porque eu sou historiador eu tenho que fazer coisa de graça? Eu preciso viver, preciso pagar minhas contas, né? Então, quer dizer, é uma ideia muito falsa essa luta anticapitalista, ela precisa ser uma luta pelo rompimento com o capitalismo a partir das suas próprias contradições, não uma volta a um sistema pré-capitalista idílico que nunca existiu, na verdade, quer dizer, não nesses termos, né, onde as pessoas fazem as coisas de graça. Né? Isso não existe, a gente não vive, isso é a nossa realidade. Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer de alguma forma, né, a respeito de como dar instrumentos também para os estudantes trabalharem com isso, e aí envolve, no caso da história digital, o letramento digital, para usar a expressão favorita da Anitta Luquezzi, né, no caso dos outros âmbitos da história pública, envolve questões que são mais tradicionais para nós, né, a relação com arquivística, com os arquivos, com o centro de documentação, memória, patrimônio, né, essas áreas, né, elas oferecem também experiências muito práticas e muito empíricas, né, de contato com âmbitos de atuação do historiador e da historiadora para fora da academia. Então, penso que a gente vai ter que discutir isso no futuro próximo. Só para a gente contextualizar, e aí assim, a gente ir para um encaminhamento final, eu participei, acho que também estou meio perdido em relação ao tempo, meio esquisito, né, esse último ano ou anos, eu não sei mais, acho que foi em 2018, acho que foi 18 ou foi 19, eu não lembro direito agora, que eu fui, acho que foi 19, que eu fui tô vendo, já estou realmente em dúvida se é 18 ou 19, mas enfim, eu fui para o evento da World History Association lá em Porto Rico, né? E aí participei, e tinha uma série de cursos lá, e eu participei do primeiro curso lá que eles estavam fazendo de manhã cedo, que era justamente sobre a questão profissional da World History e do futuro das pós-graduações nos Estados Unidos, e a discussão era nesses termos, né? Quais são as habilidades que a gente desenvolve ao longo de um curso de doutorado em História, né? Quais são as habilidades que a gente aprende e desenvolve, seja de comunicação, de trabalho de informática, processamento de dados, quais são as habilidades no sentido mais capitalista do termo, que a gente pode realmente empreender para atuar em outras áreas.
né? Por que o profissional com doutorado, com um PhD in History, né, vai ser capacitado para lidar com diversos tipos de problemas, coordenar projetos e trabalhar com equipe? Então, ou seja, quais são as habilidades que a nossa formação nos possibilita para pensar uma empregabilidade fora, né, dos estratos da academia? Então, aí tu já vê que eles já estão num terceiro momento do debate, né? Ou seja, não é mais o debate da história pública e apenas daquela dimensão mais imediatista lá no início dos anos 70 e 80 sobre botar aquelas pessoas para trabalhar em algum centro de memória, alguma coisa. Não, eles estão pensando agora na carreira mais empresarial, na carreira de business, né? Ou seja, de que maneira que essa formação te possibilita uma inserção ou uma capacidade para atuar em outros segmentos, né? E aí a gente tira uma base de que qual que é também um pouco aí do nosso futuro também, né? Pessoal, então... Não, João, deixa eu só recomendar o texto aqui também, o texto do Pedro Teles da Silveira, esse aqui, ó, historiador com CNPJ. Já fiz essa recomendação também. Depressão, mercado de trabalho e história pública, né? Que a gente um ótimo texto. É um ótimo texto, porque a gente passou por um momento da história pública no Brasil que era muito oba-oba, né? O pessoal da história pública é o pessoal cirandeiro, diziam assim, né? Hoje a gente já está num outro momento, né? Que a gente está no momento de fazer esse tipo de crítica, né? O texto do Legoff, querido, eu não sei, eu li isso aí quando estava na graduação. Tá, é aquele tipo de coisa assim que me pareceu na mente na hora, assim, eu não vou lembrar desse texto agora. Eu sei que ele disse isso aí, que tinha, né, muita torretana, não sei se são 200, também até tinha inventado, não lembro. Texto do Humberto Eco sobre falsificações. Tá, esse aí eu lembro que isso aí é o seguinte, né, chama-se Da Árvore ao Labirinto, é um capítulo desse livro, procura o livro Da Árvore ao Labirinto, é um capítulo sobre a semiótica da falsificação, tá? Ele é um medievalista, não fala de Idade Média. Ele tem essa coisa de falar de Idade Média e tempo presente, né? Até tinha essa viagem de que a Idade Média e o tempo presente se parecem. Que é um insight que eu gosto de perseguir também, embora eu não diga isso, porque eu não sou o Humberto Eco, né? Mas eu gosto de perseguir também. Bom, pessoal, vamos agradecer então, Rodrigo, obrigado, já ocupamos bastante teu tempo, foi excelente aí te receber. Tu inaugurou uma sequência de participações de convidados agora nesse semestre, que vai ter praticamente todos os dias um convidado trabalhando a sua especialidade, o seu tema, então tu fica convidado, tu e os teus alunos, se quiserem participar, deem uma olhada no cronograma, a participação é livre, não tem problema nenhum, tá? Então realmente foi um grande prazer aí te escutar, ver tuas reflexões, esse projeto magnífico aí, teu e da Flávia Varela, sobre a Wikipédia, foi realmente, acho que um privilégio para todos nós, então eu agradeço muito a tua presença, e digo, enfim, obrigado por tudo mesmo. Então, eu agradeço ao convite, fico muito honrado de ter sido o primeiro a falar e peço desculpas aí, especialmente para os colegas que podem estar me ouvindo, se eu esqueci o nome de alguém, se eu plagiei a ideia de alguém, aí foi tudo sem querer, porque, enfim, esse tema é muito novo também para a gente, né, da relação entre história pública e história digital, que tem sido, transformou em evidência, né, no tempo presente, a gente vive. Hoje, praticamente, toda a história pública que a gente faz hoje é digital, porque, enfim, a não ser que você queira se contaminar, alguma coisa assim, né? Nós temos essa limitação. Verdade. Bom, eu vou interromper, então, a gravação, tá? Obrigado.